Se você dançar esse Tanztheater, eu vou me casar com você. O bilionário zombou da garçonete, mas ela fez o que ninguém esperava. Antes de começarmos, deixe-nos saber nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Henry Scott, o bilionário mais falado em Nova York. Jovem, bonito e com um ego tão grande quanto Wall Street, ele segurava uma taça de champanhe como se tivesse seu próprio poder. Cercado por empresários e socialites, todos ansiosos por um único olhar dele. Em meio a risadas forçadas, Henry exibiu seu charme arrogante até que uma bandeja escorregou. O som de vidro quebrando trouxe silêncio ao salão de baile. A seus pés estava Callie Brooks, a garçonete do evento, congelada, pálida, com os olhos fixos no sapato caro que acabara de encharcar. Henry olhou para baixo e lentamente ergueu o olhar. Seu rosto perfeito, olhar frio e postura mostravam que ele não estava acostumado a ser desafiado, muito menos encharcado. "Você tem alguma ideia do que acabou de fazer?" Henry perguntou, limpando o sapato com um guardanapo de linho, cada palavra pingando sarcasmo. Kelly engoliu em seco, mas manteve o queixo erguido. "Eu faço." Aparentemente, dei um banho no sapato errado em humildade. Um coletivo se espalhou pela sala. Alguns cobriram a boca para esconder o riso. Outros simplesmente observaram de perto, como se estivessem prestes a testemunhar um duelo. Henry ergueu uma sobrancelha, seu sorriso quase invisível. "Você acha isso engraçado?" "Não, acho justo", respondeu ela, calma, mas firme. O bilionário se inclinou ligeiramente para trás, avaliando-a como se ela fosse um objeto incomum. Ele era a imagem da arrogância, terno personalizado, um relógio que valia mais do que o carro de Kelly, e aquele olhar de alguém que acreditava que o mundo girava em torno de sua gravata. "Isso é ousado vindo de alguém que serve bebidas", ele murmurou. "Esse é um ego muito grande para alguém que não consegue lidar com algumas bolhas", Kelly retrucou. Risos necessários ecoaram pela sala. Henry respirou fundo, tentando manter a compostura. A orquestra, sentindo a tensão, parou de tocar. Então ele ergueu o copo intocado na outra mão, sorriu para os convidados e disse em voz alta: "Senhoras e senhores, parece que esta noite ficou mais interessante." Todos os olhos se voltaram para ele esperando. "Como a senhorita Brooks gosta de um desafio", ele continuou teatralmente. "Eu tenho um para ela. Se você dançar um Tanztheater comigo agora, eu vou me casar com você na frente de todos." Uma onda de risos ecoou ao redor deles. Os telefones celulares começaram a subir discretamente. Holly ficou parado por um segundo. Então ela sorriu. Um sorriso pequeno e confiante, perigosamente ousado. "Então prepare-se, Sr. Scott." Ela respondeu calmamente. "Porque você está prestes a dançar o Tanztheater mais inesquecível da sua vida." O salão de baile ficou em silêncio. O riso desapareceu dos lábios de todos. Henry piscou, surpreso. Ele esperava vergonha. Ele esperava mendigar. Ele não esperava coragem. "Você está dizendo sim?" Ele perguntou, não acreditando muito. "Estou dizendo que espero que esses sapatos novos deslizem bem no chão", respondeu ela, estendendo a mão com ironia brincalhona. Por um momento, Henry pareceu hesitar. Mas então, convencido de que a cena funcionaria a seu favor, ele aceitou o desafio. Ele pegou a mão dela, firme, quase dominante. As luzes diminuíram. A orquestra tocou um Tanztheater ousado. A multidão entrou curiosa. Henry liderou o primeiro passo, desajeitado, rígido, tentando mostrar controle. Kelly seguiu suavemente com calma confiança, seus olhos fixos nos dele. O contraste entre eles era impressionante. Ele costumava ter poder. Ela costumava sobreviver. E foi ela quem transformou a dança. A cada passo, Kelly recuperava algo que havia perdido há muito tempo. Leveza. Seus pés se moviam com precisão. Seus quadris marcavam o ritmo com graça. A tímida garçonete desapareceu, substituída por uma mulher que era dona do andar. Um murmúrio se espalhou pela multidão. Ninguém esperava que ela soubesse dançar. Henry, por outro lado, começou a perder o ritmo. Ele tentou assumir, puxando-a com força, mas Kelly respondeu com firmeza sutil, guiando-o de volta à música. Ela estava liderando.
Risadas suaves vieram da multidão. O poderoso Henry Scott estava sendo conduzido por uma garçonete. Ele tentou se recuperar, mas Kelly girou e puxou-o para um movimento impecável. A multidão prendeu a respiração. Henry quase perdeu o equilíbrio, e ela o pegou firme antes que ele pudesse cair. A sala explodiu em aplausos e risos. Henry, o rosto vermelho, tentou esconder seu constrangimento. "Você está se divertindo?" Ele murmurou com os dentes cerrados. "Muito. Quer desistir, Sr. Scott?" Ela brincou, sorrindo. Ele não respondeu, mas algo em seus olhos havia mudado. A arrogância deu lugar a algo novo. Admiração, talvez, ou curiosidade. A música aumentou. Kelly se moveu com paixão. Seu cabelo ruivo balançando sob as luzes douradas. Cada passo enviava uma mensagem. Cada look é um desafio. Henry tentou mais uma vez assumir a liderança, mas era tarde demais. O público já estava cativado por ela. A melodia atingiu seu auge. Kelly girou com firmeza e terminou o Tanztheater com um passo decisivo, fazendo Henry se ajoelhar sem nem perceber. O salão de baile explodiu em aplausos. Sem fôlego, Henry tentou jogar com calma, ajustando sua jaqueta. "Nada mal para uma garçonete", ele murmurou, tentando soar sarcástico novamente. Kelly deu um meio sorriso. "Nada mal para um homem que não sabe dançar." A multidão riu. A tensão se transformou em aplausos e assobios, mas então uma voz soou do fundo da sala. "Isso explica tudo. Esta jovem é filha de Bethania Brooks, a lendária dançarina de Tanztheater." Todos se voltaram para Kelly. Ela congelou, seus olhos se encheram de lágrimas, mas seu sorriso permaneceu. "É verdade", ela disse suavemente. "Bethania Brooks era minha mãe." Um silêncio respeitoso caiu sobre o salão de baile. Henry olhou para ela, surpreso. "Então você herdou o talento dela." "Não, Sr. Scott. Eu apenas herdei sua coragem de não abaixar a cabeça", respondeu ela. A multidão agora se movia, começou a aplaudir em seus pés. Kelly respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Henry, ainda sem saber o que dizer, deu um passo à frente. "Kelly, eu não preciso, Sr. Scott." Ela o interrompeu com um sorriso. "Eu não dancei para você. Eu dancei para mim e para minha mãe." Ela deu um passo para trás, olhou em volta e acrescentou com firmeza. "Ah, e não se preocupe. Eu não quero me casar com um cara rico mimado que nem sabe dançar Tanztheater. Eu só fiz isso para derrubar seu ego." O salão de baile explodiu em gargalhadas e aplausos. Henry ficou ali atordoado, observando enquanto ela se afastava, de cabeça erguida, seu vestido balançando ao ritmo da música ainda ecoando. Na porta, Kelly se virou uma última vez. "Obrigado pelo palco, Sr. Scott. Essa foi uma ótima estreia. Ah, e cuidado com o sapato." Manchas de champanhe e ela saiu. O salão de baile rugiu. Henry, sozinho no centro, respirou fundo. Ainda congelado, ele sentiu algo novo, algo que todo o seu dinheiro nunca poderia comprar. Verdadeira admiração. Aquela garçonete o desafiou e desarmou de uma maneira que ele nunca esperava. Na manhã seguinte, Kelly acordou com seu telefone vibrando sem parar. Eram 6h da manhã e ela ainda estava em seu uniforme de garçonete da noite anterior. Meio adormecida, ela pegou o telefone e viu dezenas de notificações, mensagens, curtidas, compartilhamentos. Seu coração disparou. Ela abriu o aplicativo e congelou. O vídeo dela dançando Tanztheater com Henry Scott já havia passado de 2 milhões de visualizações. Os conudos voaram. Ela esmagou seu ego. Quem é essa deusa do Tanztheater? Henry Scott foi humilhado ao vivo. Kelly jogou o telefone na cama e esfregou o rosto. Isso não poderia ser real. Ela só queria trabalhar, ganhar seu salário e ir para casa em silêncio. Mas agora o mundo inteiro conhecia seu rosto. O telefone tocou. Era Diane, a gerente de catering. Olá? Kelly respondeu, tentando parecer calma. Kelly, onde você está? A voz de Diane era fria, quase aguda. Em casa. Por quê? Porque você está demitido. Não volte. Kelly de repente se sentou na cama. Que, Diane, eu apenas dancei. Eu não fiz nada de errado. Você ganhou as manchetes, Kelly. Nossos clientes não querem garçonetes que chamem a atenção. Eles querem discrição. Você arruinou isso. A ligação caiu.
Kelly olhou para o telefone, atordoada, demitida por dançar bem. Ela soltou uma risada seca. Claro, porque humilhar bilionários arrogantes não está no menu. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa. A mídia não parava de falar sobre ela. Alguns artigos a elogiaram, chamando-a de garçonete que desafiou Wall Street. Outros zombaram dela, dizendo que ela estava tentando ficar famosa com Henry Scott. A pior parte foi quando eles começaram a investigar sua vida. Eles descobriram que sua mãe, Bethania Brooks, tinha sido uma dançarina famosa nos anos 99, mas morreu jovem, deixando Kelly sozinha. Eles descobriram que ela morava em um apartamento minúsculo no Bronx, trabalhava em 3 empregos diferentes, mal conseguindo pagar suas contas. Kelly tentou ignorá-lo, mas era impossível. Toda vez que ela saía, alguém a reconhecia. Alguns pediram fotos, outros riram. Ela não sabia o que era pior. Uma semana depois, ela estava sentada em seu sofá desgastado, comendo macarrão instantâneo direto da panela, quando a campainha tocou. Quem é? Ela perguntou cautelosa. Entrega para a senhorita Kelly, franziu a testa. Ela não tinha pedido nada. Ela desceu as escadas e encontrou um mensageiro segurando um envelope grosso e elegante. Por favor, assine aqui. Ela assinou e voltou. Curiosa, ela abriu o envelope e encontrou uma carta manuscrita em papel timbrado chique. A caligrafia era impecável, quase irritantemente perfeita. Senhorita Brooks, gostaria de propor uma parceria profissional. Preciso de um instrutor de Tanz Theater para me ajudar a me preparar para um evento de gala em 6 semanas. O pagamento será generoso. Estou ansioso para ouvir de você. Atenciosamente, Henry Scott. Kelly leu a carta 3 vezes antes de cair na gargalhada. Risada muito alta até seu estômago doer. Ele está brincando, certo? Ela murmurou para si mesma. Ele acha que vou ensinar aquele cara rico a dançar depois de tudo. Ela amassou a carta e jogou no lixo. Mas no dia seguinte, outra carta chegou. Depois outra e outra. Todos eles disseram basicamente a mesma coisa. Henry Scott precisava dela. O pagamento seria justo e ele queria consertar as coisas. Kelly tentou ignorá-lo, mas a verdade era cruel. Ela estava falida, desempregada, e as contas continuavam chegando. Na 5ª carta, ele incluiu um cheque em branco. Ela olhou para aquele pedaço fino de papel dentro. Isso é humilhação ou desespero? Ela decidiu que era hora de responder. Ela pegou o telefone e discou o número da carta. O escritório do Sr. Scott, respondeu uma secretária em tom profissional. Esta é Kelly Brooks. Diga ao seu chefe que a resposta é não. Tem certeza? O Sr. Scott foi muito claro. Tenho certeza. Obrigado. E ela desligou. 2 horas depois, Henry Scott estava na porta de seu apartamento. Kelly abriu e quase fechou novamente quando o viu. Como você conseguiu meu endereço? Eu tenho recursos. Ele respondeu, sorrindo com aquela arrogância que ela conhecia muito bem. Recursos ou invasão de privacidade? Ela retrucou, cruzando os braços. Henry suspirou. Posso entrar? Nos 5 minutos. 3. Ele deu um pequeno sorriso e entrou. O apartamento era pequeno, simples, mas limpo. Henry olhou em volta com curiosidade, mas não disse nada rude. Kelly percebeu isso e ficou surpresa. Bem, ela perguntou impaciente. Preciso da sua ajuda, disse ele direto ao ponto. E eu preciso que a paz não aconteça. Kelly, eu sei que errei naquela noite. Eu era arrogante, rude e você me envergonhou na frente de todos. E sabe de uma coisa? Eu mereci. Ela piscou surpresa. Uau, isso foi quase um pedido de desculpas. Foi um pedido de desculpas. Ele a corrigiu. Sério, e estou aqui porque tenho um evento importante em 6 semanas. Um jantar de gala com investidores internacionais. Haverá uma apresentação de dança e eu preciso estar pronto. Se eu estragar tudo, perco um contrato multimilionário. Kelly cruzou os braços. E por que eu deveria me preocupar com seus milhões? Porque eu vou te pagar $50.000 por 6 semanas de aulas. O silêncio era pesado. Kelly engoliu em seco. $50.000. Isso poderia resolver seus problemas por um ano inteiro. Mas ela não podia aceitar, não dele. Não, ela disse com firmeza. Henry franziu a testa. Por que não? Porque eu não confio em você.
Acho que essa é apenas outra maneira de me humilhar. Ele se aproximou. Kelly, eu não quero te humilhar. Eu quero aprender de verdade. Ela olhou para ele, tentando ler suas intenções. Mas Henry Scott era uma caixa trancada. Não, ela repetiu, abrindo a porta. Agora saia. Henry hesitou, mas saiu. Na porta ele se virou. Não vou desistir e vou continuar dizendo não. Ele deu um leve sorriso. Bem, veja. Os dias seguintes foram uma batalha silenciosa. Henry enviou flores, mensagens e até uma cesta de café da manhã cheia. Kelly ignorou tudo. Mas então a conta do aluguel chegou e ela não tinha como pagá-la. Sentada no chão da sala, olhando para a pilha de notas, Kelly fechou os olhos. Vou me arrepender disso, ela murmurou. Ela pegou o telefone e ligou. Escritório do Sr. Scott. Este é Callie Brooks. Eu aceito, mas nos meus termos. No dia seguinte, ela estava em seu escritório assinando um contrato que ela mesma havia escrito. Henry leu cada linha com atenção e assinou sem reclamar. Lá, ele disse, oferecendo a mão. Somos parceiros. Kelly apertou a mão dele com firmeza. Somos professor e aluno, nada mais. Ele sorriu. O que quer que você diga, professor. A primeira aula foi marcada para o dia seguinte, em um estúdio de dança particular que Henry havia alugado. Kelly chegou a tempo vestindo calça de moletom e uma camiseta simples. Henry estava de terno. Você vai dançar de terno? Ela perguntou incrédula. Eu sempre uso ternos. Então você aprenderá a dançar em um... Boa sorte com isso. Ela ligou a música e começou a ensinar os passos básicos. Henry tentou seguir, mas era desajeitado, rígido, claramente acostumado a dar ordens, não a aceitá-las. Relaxe seus ombros, instruiu Kelly. Eles estão relaxados. Eles parecem uma tábua de passar. Henry gemeu. Você é sempre tão gentil com seus alunos. Só com os que pagam bem, ela respondeu sorrindo. Eles continuaram. Henry pisou em seu pé 2 vezes. Na terceira vez, Kelly parou a música. Você está bravo com a música ou comigo? Nenhum dos dois, ele respondeu irritado. Então por que você está dançando como se estivesse pisando em formigas? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não sou bom nisso, ok? Eu notei, disse ela, cruzando os braços. Mas se você não relaxar, vai continuar sendo terrível. Henry olhou para ela. Você é sempre tão contundente. Sempre. Faz parte do acordo. Ele soltou uma risada curta. Pelo menos você é honesto. Kelly deu um meio sorriso. Agora volte para o primeiro passo e desta vez tente não matar meu pé. A lição continuou. Tenso, mas intrigante. Eles discutiam a cada movimento, mas algo estava começando a mudar. Henry, que estava acostumado a estar no controle, sentiu-se completamente desconcertado por Kelly. E ela, por sua vez, estava começando a perceber que talvez ele não fosse apenas arrogância em um terno. No meio de uma curva, Henry perdeu o equilíbrio e caiu direto no chão. Kelly parou surpresa. Então, ela começou a rir alto, incapaz de parar. Henry, agora Red, também começou a rir. Isso era ridículo, ele admitiu. Foi hilário, ela corrigiu, ainda rindo. Pela primeira vez, eles riram juntos. Mas então o telefone de Henry tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto mudou completamente. Com licença, disse ele, saindo da sala. Collie foi deixado sozinho, curioso. Ela se inclinou perto da porta e captou partes da conversa. CL, eu já te disse isso. Não, não é assim. Lara, pare. Kelly franziu a testa. CL, quem foi Clara? Ela passou a noite inteira pensando nesse nome. Clara? Quem era essa mulher? Uma namorada, um parceiro de negócios, um parente chato. A curiosidade a estava consumindo, mas ela sabia que não podia simplesmente perguntar. Henry Scott não era o tipo de homem que se abria facilmente. No dia seguinte, ela entrou no estúdio determinada a descobrir. Henry já estava lá olhando para o telefone, seu rosto tão fechado quanto uma porta trancada. Bom dia, professor. Kelly cumprimentou com ironia. Ele mal olhou para cima. Bom dia, Kelly franziu a testa. Onde estava o homem que riu com ela ontem? Tudo o que restou foi o robô frio e distante em um terno. Tudo bem com você? Ela perguntou, deixando cair a bolsa no chão. Perfeitamente bem, respondeu ele, ainda sem olhar para ela. Ah, claro, você parece um raio de sol. Henry finalmente olhou para cima, seu olhar frio.
Podemos começar a lição, por favor? Kelly cruzou os braços. Claro, senhor. Vamos fazer isso então. Ela ligou a música e começou a ensinar os passos. Mas Henry estava completamente errado. Seus passos eram muito pesados, seu aperto muito apertado, e parecia que ele estava lutando contra a música em vez de dançar com ela. Henry, relaxe, perguntou Kelly, tentando ser paciente. Estou relaxado. Você parece um robô quebrado. Ele parou de dançar e olhou para ela. Você tem algum problema com a maneira como eu danço? Eu faço. Você está dançando como se estivesse bravo no chão. Eu não estou bravo com nada. Ele retrucou, sua voz mais alta do que o normal. Kelly deu um passo para trás, surpresa. Uau! Ok, alguém acordou do lado errado da cama hoje. Henry respirou fundo, tentando manter a calma novamente, mas era tarde demais. A raiva já estava borbulhando. Quer saber, Kelly? Talvez o problema não seja eu. Talvez você simplesmente não saiba ensinar. Kelly piscou atordoada. Então ela começou a rir. Não por humor, mas por pura descrença. Oh, entendo. Então, quando você cai de bunda no chão, a culpa é minha. Quando você pisa no meu pé 3 vezes, a culpa é minha. Interessante. Eu não disse isso. Sim, você fez. Você acabou de fazer. Mas você sabe o que eu penso? Eu acho que você está bravo com outra coisa e você está descontando em mim. Henry cerrou os punhos. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você é um robô de terno que não consegue lidar com emoções. O silêncio que se seguiu foi pesado. Henry olhou para ela, seus olhos escuros de raiva, mas também outra coisa. Dor, talvez? Você não tem o direito de me julgar, disse ele em voz baixa, quase perigosa. Kelly encolheu os ombros. E não tenho paciência para pessoas que explodem sem motivo. Então, se você quiser continuar fazendo essas lições, sugiro que pare de agir como uma criança mimada. Henry deu um passo à frente, seu rosto tenso. Mimada, mimada, ela confirmou, mantendo-se firme. Você tem tudo, Henry. Dinheiro, poder, influência. Mas você age como se o mundo inteiro tivesse feito algo errado com você. E sabe de uma coisa? Isso é patético. Ele abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ele apenas ficou lá, olhando para ela, com uma mistura de raiva e surpresa. Kelly suspirou e pegou sua bolsa. Estou saindo. Quando você decidir agir como um ser humano novamente, ligue para mim. Ela saiu e bateu a porta. Henry foi deixado sozinho no estúdio, respirando com dificuldade, coração acelerado. Ele sabia que tinha ido longe demais. Ele sabia que Kelly estava certa, mas admitir isso era mais difícil do que dançar qualquer dance theater. 2 horas depois, Kelly estava sentada em um café perto de sua casa, bebendo chocolate quente e tentando esquecer a manhã horrível que teve. Ela estava prestes a pedir uma fatia de torta quando seu telefone tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ela abriu, curiosa. Quer saber quem é Clara? Pesquise o casamento de Henry Scott em conserva. Kelly franziu a testa. Quem estava enviando isso e por quê? Mas a curiosidade levou a melhor sobre ela. Ela abriu o navegador e digitou as palavras. Os resultados apareceram instantaneamente. O bilionário Henry Scott saiu no altar. Noiva foge com pianista horas antes da cerimônia. Henry Scott em escândalo de amor. Traição e humilhação. Ali clicou em um dos artigos e começou a ler. A história foi chocante. 3 anos atrás, Henry Scott estava prestes a se casar com Clara Mitchell, uma família bem conhecida de Boston. Estava tudo pronto, a igreja, os convidados, a festa. Mas poucas horas antes da cerimônia, Clara desapareceu. Ela deixou uma carta dizendo que se apaixonou por outra pessoa, um pianista que tocava em um pequeno bar em Greenwich Village. O escândalo foi enorme. Henry se tornou uma piada na alta sociedade. A imprensa foi implacável. Kelly largou o telefone e começou a rir. Não porque ela achasse que a dor dele era engraçada, mas porque a ironia era demais. O homem que a desafiou publicamente a dançar, brincando propondo casamento, uma vez foi deixado no altar. Parecia algo saído de um filme ruim, mas então ela parou de rir, porque de repente muitas coisas começaram a fazer sentido. Sua frieza, sua dificuldade em confiar nas pessoas.
Aquela raiva explosiva naquela manhã, Henry Scott não era apenas um bilionário arrogante. Ele era um homem que havia se machucado. Naquela noite, Kelly recebeu uma mensagem dele. Desculpe por hoje. Posso ver você? Ela hesitou, mas respondeu. Onde? No estúdio, por favor. Kelly suspirou, pegou o casaco e foi. Quando ela chegou, Henry estava sentado no chão do estúdio, encostado na parede, ainda de terno, mas a gravata estava solta e o cabelo levemente bagunçado. Ele parecia cansado, humano. Ei! Disse ele quando a viu. Ei! Respondeu Kelly, ficando na porta. Henry olhou para suas mãos. Eu fui um hoje. Você estava, disse ela sem se conter. Ele soltou uma risada curta e sem humor. Você não facilita as coisas, não é? Nunca o fiz. Não começando agora. Henry suspirou e finalmente olhou para ela. Eu quero explicar sobre hoje. Sobre tudo. Kelly cruzou os braços. Você não me deve nada, Henry. Eu não sou seu terapeuta. Eu sei, mas eu quero. Ela hesitou. Então sentou-se no chão também, a poucos metros dele. Então vá em frente. Henry respirou fundo como se estivesse prestes a pular de um penhasco. 3 anos atrás eu ia me casar. A mulher que eu amava, ou pensava que amava, me deixou no altar. Ela fugiu com outro cara, um pianista que tocava em algum bar decadente. Kelly não disse nada, apenas ouviu. Todo mundo descobriu. A mídia, amigos, parceiros de negócios. Eu me tornei uma piada. E desde então parei de confiar nas pessoas. Parei de acreditar que alguém poderia me querer por quem eu sou, não pelo que tenho. Ele fez uma pausa, com a voz mais baixa agora. É por isso que agi da maneira que agi na gala. Eu estava tentando provar a mim mesmo que ainda estava no controle, que ninguém poderia me machucar novamente. Então você apareceu e dançou comigo, e me pegou totalmente desprevenido. Kelly sentiu algo se mexer em seu peito. Talvez empatia, talvez pior. E a ligação de ontem? Ela perguntou. Foi ela? Henry acenou com a cabeça. Ela liga de vez em quando, pedindo desculpas, querendo conversar. Eu nunca respondo. Ontem eu fiz. Foi um erro. Kelly ficou quieta por um momento, depois suspirou. Olha, Henry, eu entendo. Você foi ferido. Todos nós temos de uma forma ou de outra. Mas isso não lhe dá para atacar as pessoas que estão apenas tentando ajudar. Ele assentiu. Eu sei e sinto muito, realmente. Kelly olhou para ele, tentando decidir se acreditava nele. No fundo, ela fez. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas se você explodir de novo, eu vou embora. E desta vez não vou voltar. Henry sorriu um pouco, mas era genuíno. Justo. Kelly se levantou e estendeu a mão. Vamos começar de novo. Sem gritos, sem robô de terno. Negócio. Ele pegou a mão dela. Negócio. Eles ficaram lá mais um pouco conversando sobre coisas aleatórias, rindo de piadas bobas. E pela primeira vez, Kelly viu Henry Scott, não como um bilionário arrogante, mas como uma pessoa real, imperfeita, ferida, humana. Quando ela saiu do estúdio, já era tarde. O céu estava escuro e as ruas de Nova York brilhavam sob as luzes da rua. Kelly pegou o telefone para chamar um táxi e viu uma nova mensagem de um número desconhecido. Ela abriu, o coração de repente disparado. Ele vai te destruir também. Kelly congelou, leu a mensagem novamente, então olhou para o estúdio iluminado onde Henry ainda estava. Quem enviou isso e por quê? Ela guardou o telefone e começou a andar, mas não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. Kelly passou toda a noite olhando para aquela mensagem. Ele vai te destruir também. As palavras pareciam estar queimando na tela do telefone. Quem estava enviando isso e por que eles se importavam tanto com o que estava acontecendo entre ela e Henry? Na manhã seguinte, ela acordou determinada a ignorá-lo. Provavelmente era apenas algum ex-funcionário amargo de Henry, ou talvez algum fã obcecado de Clara. Pessoas ricas sempre tiveram inimigos escondidos por perto. Ela não ia deixar uma mensagem anônima arruinar o trabalho que ela vinha fazendo. Mas quando ela chegou ao estúdio, algo parecia diferente. Ela se sentiu diferente, mais cautelosa, mais distante, como se houvesse uma parede invisível entre ela e Henry. Henry percebeu imediatamente. Bom dia, professor. Ele cumprimentou com um sorriso. Bom dia, Kelly respondeu sem olhá-lo nos olhos.
Ela largou a bolsa no canto e foi direto ligar a música. Henry franziu a testa. Tudo bem com você? Perfeitamente bem. Vamos começar. Ele encolheu os ombros e se posicionou. A aula começou, mas algo estava errado. Kelly ensinou os passos de forma mecânica, sem sua energia habitual. Ela corrigiu seus erros com frases curtas, nenhuma das provocações brincalhonas que costumavam fazer os dois rirem. Henry tentou conversar algumas vezes, mas ela evitou até que ele finalmente parou no meio do movimento. Ok, o que está acontecendo? Nada, continue dançando. Kelly, você mal olhou para mim hoje. O que aconteceu? Ela suspirou e cruzou os braços. Nada aconteceu, Henry. Estou apenas fazendo meu trabalho. Ah, entendo. Então agora estamos apenas sendo profissionais. É isso? Nós sempre fomos. Ela respondeu friamente. Henry deu um passo à frente, seu olhar questionador. Ontem à noite conversamos, rimos. Você disse que íamos começar de novo, e agora você está agindo como se eu fosse um estranho. O que mudou? Kelly hesitou. Ela não podia contar a ele sobre a mensagem. Não sem soar paranoico ou dramático, então ela simplesmente disse, nada mudou. Acabei de me lembrar de onde estou aqui. Henry ficou quieto por um momento, processando. Então ele deu um meio sorriso. Não foi feliz. Foi uma provocação. Ah, então é isso. Você está com medo. Kelly piscou. Com medo de quê? De confiar em mim. Ela riu sem humor. Henry, eu mal te conheço. Por que eu confiaria em você? Porque eu confiei em você ontem. Eu te disse coisas que ninguém mais sabe. E eu aprecio isso. Mas isso não muda o fato de que você me contratou para ensinar Tanztheater a não ser seu amigo. Henry deu outro passo, diminuindo a distância entre eles. Então, você não quer ser meu amigo? Kelly manteve o olhar desafiadora. Não, eu quero fazer meu trabalho, ser pago e seguir em frente com minha vida. Mentiroso. Ela ergueu uma sobrancelha. Com licença. Você está mentindo. Ontem à noite você se importou. Você ouviu minha história. Você ficou ao meu lado e agora quer fingir que nada disso aconteceu porque tem medo de se aproximar. Kelly sentiu seu rosto esquentar. Ele estava certo e isso a irritou profundamente. Você é muito arrogante, sabe disso? E você está muito teimoso, ele respondeu sorrindo. Eles ficaram ali olhando um para o outro em uma batalha silenciosa de vontades. Até que Henry suspirou e deu um passo para trás. Tudo bem, se é isso que você quer, vamos mantê-lo profissional, mas saiba que não acredito em uma única palavra que você disse. Kelly não respondeu. Ela apenas voltou a ensinar os passos. Mas agora havia algo diferente no ar. Uma tensão que não existia antes. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de profissionalismo forçado e provocações sutis. Henry continuou testando seus limites, fazendo pequenas piadas, segurando sua cintura um segundo a mais do que o necessário durante certos passos, olhando-a nos olhos de uma forma que fez o coração de Kelly disparar. Ela tentou manter distância, mas estava ficando cada vez mais difícil, até que uma noite de quinta-feira, Henry a surpreendeu com um convite. Jantar na minha casa amanhã. O que você acha? Kelly, que estava colocando suas coisas na bolsa, parou e olhou para ele. Jantar? Sim, comida, bebida, conversa. Você sabe, coisas que as pessoas normais fazem. Por quê? Henry encolheu os ombros. Porque eu quero. E porque você merece um agradecimento pelo progresso que fiz. Kelly hesitou. Cada alarme estava tocando em sua cabeça, mas ao mesmo tempo ela queria ir. Ela queria saber mais sobre ele, sobre sua vida fora do estúdio. Tudo bem, ela finalmente concordou. Mas nada de coisas extravagantes. Ok, eu não sou do tipo caviar. Henry riu. Eu prometo que será simples. No dia seguinte, Kelly apareceu no apartamento de Henry, vestindo jeans e uma blusa simples. Ela tocou a campainha e esperou nervosa. Quando a porta se abriu, ela quase riu. Henry estava usando um avental ridiculamente floral que claramente não pertencia a ele. Não ria, disse ele seriamente. Este avental pertencia à minha avó. Sua avó tinha um gosto terrível, respondeu Kelly, entrando. O apartamento era enorme,
mas surpreendentemente aconchegante. Janelas do chão ao teto mostravam as luzes de Nova York e a cozinha aberta estava uma bagunça completa. Você está cozinhando? Kelly perguntou incrédula. Difícil, ele corrigiu, mas não está indo tão bem. Ela caminhou até o fogão e viu uma panela com algo que deveria ser molho de tomate, mas parecia mais lava. Henry, o que é isso? Molho carbonara. Kelly pegou a colher e provou. Ela fez uma careta. Isso não é carbonara. Este é um crime contra a Itália. Ele cruzou os braços, fingindo estar ofendido. Ah, então agora você também é chefe? Não, mas eu sei que carbonara não tem ketchup. Eu não coloquei ketchup nele. Então, por que tem gosto de ketchup queimado? Henry olhou para a panela, confuso. Sinceramente, não sei. Kelly começou a rir. E Henry também. A tensão dos últimos dias se dissipou naquele momento ridículo. Afaste-se, disse ela, tirando o avental dele antes de incendiar o apartamento. Eu estava indo bem. Você estava criando armas biológicas. Kelly assumiu a cozinha enquanto Henry observava, encostando-se no ele-rebate, sorrindo. Ela fez uma massa simples, alho refogado e tomates frescos, e em 20 minutos um jantar decente estava pronto. Aqui, esta é a verdadeira carbonara, ela anunciou, servindo os pratos. Eles se sentaram à mesa e Henry trouxe uma garrafa de vinho. Quando ele tentou abri-lo, a rolha estourou com tanta força que o vinho espirrou direto na camisa de Kelly. Henry, desculpe, eu juro que não foi de propósito. Kelly olhou para sua camisa encharcada e começou a rir. Você é um desastre ambulante. Você sabe disso? Estou começando a perceber isso, ele admitiu pegando um pano de prato. Eles comeram entre risos e conversas leves. Kelly compartilhou histórias engraçadas de empregos que teve e Henry a surpreendeu com memórias de infância que eram inesperadamente simples. Depois do jantar, Henry teve uma ideia brilhante. Sobremesa. Henry, por favor, não. Kelly implorou. Confie em mim, eu não. Mas ele já estava misturando ingredientes em uma tigela. 5 minutos depois, o alarme de fumaça disparou. Fumaça preta saiu do forno. O que você colocou lá? Kelly gritou, abrindo as janelas. Brownies. Eu apenas seguia a receita. A receita não dizia para incendiá-lo. Eles conseguiram desligar o alarme, mas o apartamento estava cheio de fumaça. Kelly olhou para Henry, coberto de farinha, com uma mancha de chocolate no rosto, e caiu na gargalhada. Você é impossível. Henry riu também. E, de repente, os dois estavam rindo tanto que mal conseguiam respirar. Quando eles finalmente se acalmaram, eles apenas ficaram lá olhando um para o outro. A cozinha estava uma bagunça. A fumaça pairava no ar e o jantar tinha sido um desastre. Mas algo havia mudado. Henry se aproximou. Kelly não se afastou. Ele levantou a mão e gentilmente limpou um pouco de farinha de sua bochecha. O toque era suave e quase hesitante. Kelly, ele murmurou. Ela engoliu em seco, seu coração disparado. Sim, eu queria. Mas ele não terminou a frase. Em vez disso, ele se inclinou e a beijou. Começou suave, quase tímido. Mas então Kelly respondeu e algo entre eles estalou. O beijo se aprofundou, intenso, cheio de toda a atenção acumulada nas últimas semanas. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. E isso foi inesperado, sussurrou Kelly. Foi Henry concordado, sorrindo. Eles ficaram lá por mais alguns segundos, apenas olhando um para o outro, até que Kelly se lembrou de onde estava. Eu preciso pegar meu telefone, disse ela nervosamente. Eu deixei na sala de estar, é claro. Kelly caminhou até a sala de estar, tentando processar o que acabara de acontecer. Seu coração ainda estava batendo forte e seus lábios formigavam. Mas então ela viu. Na mesa de centro, meio escondida sob uma revista, havia um documento. A palavra confidencial foi impressa na parte superior e abaixo dela seu nome, Callie Brooks. Ela o pegou, com as mãos trêmulas, abriu a primeira página e congelou. Foi uma investigação completa. Seu histórico de trabalho, endereço, até fotos antigas dela com a mãe. Henry a investigou sem permissão, sem dizer uma palavra. Kelly, sua voz veio da cozinha. Você encontrou seu telefone? Ela não respondeu. Ela apenas ficou lá segurando o documento com força,
a raiva crescendo em seu peito. Henry apareceu na porta sorrindo, mas o sorriso desapareceu quando viu o que ela estava segurando. "Collie, o que é isso?" Ela perguntou, sua voz baixa e perigosa. "Eu posso explicar." "Explique o que, Henry?" "Que você me investigou como se eu fosse algum tipo de criminoso, que você passou pela minha vida sem perguntar." "Não é assim?" disse ele, dando um passo à frente. "Então, o que é isso?" Ela gritou, jogando o documento sobre a mesa. "Você decidiu que tinha o direito de saber tudo sobre mim antes de me contratar. Ou você achou que eu estava escondendo alguma coisa?" "Kelly, eu só queria ter certeza de que... Que eu não era um vigarista. Que eu não ia roubar suas coisas." "Parabéns, Henry. Você fez isso. Você descobriu tudo sobre mim. Até mesmo coisas que eu mal lembrava." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva. "Eu confiei em você", disse ela com a voz embargada. "Eu realmente pensei que você tinha mudado, mas você ainda é o mesmo, pensando que pode comprar tudo, até mesmo as pessoas." "Não é isso", disse Henry desesperado. "Cale, por favor." "Não terminei. O contrato, as aulas, tudo. Acabou." Ela pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. "Cale! Espere!" Ela parou na porta, mas não se virou. "Você ainda acha que tudo tem um preço, Henry, mas algumas coisas não, e a confiança é uma delas." E ela saiu batendo a porta. Henry ficou sozinho no meio da sala, o silêncio pressionando-o como uma tonelada de tijolos. Na manhã seguinte, uma batida na porta do escritório o tirou de seus pensamentos. Era Thomas, o investigador particular que ele havia contratado semanas antes. "Sr. Scott." Thomas o cumprimentou, segurando uma pasta grossa. "O que você quer?" Henry perguntou, esgotado. "Eu tenho algo que você precisa ver." Thomas colocou a pasta sobre a mesa. Na capa, escrito em negrito, Cale Brooks, dossiê completo. Henry olhou para ele, seu estômago revirando. Ele não tinha certeza se queria abri-lo, mas sabia que precisava. Com mãos hesitantes, Henry abriu a pasta. As primeiras páginas continham informações que ele já conhecia. O histórico de trabalho de Kelly, endereços antigos, registros financeiros, nada incomum. Então ele virou a página e congelou. Havia uma foto velha e desbotada. Uma menina, talvez de 10 anos, sorrindo ao lado, uma mulher elegante. Bethania Brooks, mãe de Kelly, e ao lado deles, um homem de terno. Seu rosto estava parcialmente cortado, mas algo na imagem perturbou Henry. Ele continuou lendo, e o que encontrou o deixou sem fôlego. O pai de Kelly não tinha simplesmente desaparecido. Ele tinha um nome que Henry conhecia muito bem. Richard Palmer. Henry deixou cair a pasta como se estivesse pegando fogo. Richard Palmer era um dos maiores investidores de sua empresa. Um homem poderoso e respeitado, com conexões em toda Wall Street. E ele também era o homem que abandonou Kaleo e sua mãe quando ela tinha apenas 12 anos. "Isso não pode estar certo", Henry sussurrou, relendo o documento. Mas foi, tudo combinava. Datas, locais e até fotos antigas que Thomas havia retirado de algum arquivo esquecido. Richard Palmer era o pai de Kelly, e ela provavelmente não tinha ideia de quão perto ele estava agora. Henry pegou o telefone imediatamente e ligou para o número dela direto para o correio de voz. Ele tentou novamente. Nada. Ela o bloqueou. "Droga!" ele murmurou, batendo o telefone na mesa. Thomas limpou a garganta. "Sr. Scott, há mais informações no arquivo. Talvez você queira." "Não." Henry o interrompeu, fechando a pasta. "Eu já vi o suficiente." "Obrigado, Thomas. Você pode ir?" O investigador hesitou e saiu. Henry estava sozinho no escritório, olhando para a pasta como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele tinha que contar a Kelly. Ela precisava saber que seu pai estava por perto, que ele era sócio da empresa. Mas como? Ela não estava atendendo suas ligações, não estava respondendo a mensagens e provavelmente o odiava agora. Henry esfregou o rosto exausto. Tudo estava desmoronando. Horas depois, sua secretária, Verônica, entrou no escritório sem bater. Ela era eficiente, sempre polida, mas havia algo nela que sempre irritava Henry.
Talvez fosse a maneira como ela olhava para ele, como se esperasse algo que ele nunca daria. Sr. Scott, preciso que você assine esses papéis, disse ela, colocando uma pilha de documentos em sua mesa. Henry mal olhou para cima. Deixe-os lá, vou assiná-los mais tarde. Verônica não saiu. Ela ficou lá, olhando para a pasta fechada sobre a mesa. Henry percebeu. Você precisa de mais alguma coisa? Ele perguntou impaciente. Não, eu só pensei que talvez você pudesse usar alguém para conversar. Você parece cansado. Estou bem, ele respondeu friamente. Verônica acenou com a cabeça e finalmente saiu, mas Henry não percebeu que ela tinha visto o nome na pasta e que mais tarde naquela noite ela voltaria ao escritório e leria cada palavra dele. 2 dias depois, o inferno começou. Kelly acordou com seu telefone zumbindo com notificações novamente. Mas desta vez foi pior. Muito pior. As manchetes estavam por toda parte. Garçonete que humilhou bilionário é filha de Richard Palmer, investidor acusado de escândalo financeiro. Kelly Brooks, de garota abandonada a oportunista. O passado sombrio do dançarino que capturou Henry Scott. Kelly sentiu o chão cair debaixo dela. Ela clicou em um dos artigos e começou a ler. Cada palavra era uma faca. Eles contaram tudo. Como seu pai havia abandonado a família. Como ele esteve envolvido em antigos escândalos de fraude. Como Kelly cresceu na pobreza enquanto ele construía um império. E no final do artigo, havia uma foto antiga dela e de sua mãe rindo em uma festa de aniversário. Uma foto que ela manteve trancada em um álbum em casa. Como a imprensa colocou as mãos nisso? Kelly jogou o telefone do outro lado da sala e sentou-se no chão tremendo. Ela mal conseguia respirar. Sua vida estava sendo dilacerada novamente. E desta vez não havia saída. Nos dias que se seguiram, Kelly se tornou alvo de zombaria. Comentários cruéis nas redes sociais, artigos tirando sarro de sua história, até mesmo pessoas na rua contando piadas. Ela não aguentava mais. Ela fez uma pequena mala, pegou algumas roupas e saiu de Nova York sem contar a ninguém. Ela foi para uma pequena cidade costeira chamada Cape Haven, a algumas horas de distância, um lugar onde ninguém a conhecia, onde ela podia respirar sem sentir o peso de olhos críticos. Ela encontrou um emprego em um café pequeno e simples que servia tortas caseiras e café fresco. O proprietário, um homem mais velho chamado George, não fez perguntas. Ele apenas a contratou e a deixou sozinha. E pela primeira vez em semanas, Kelly conseguiu dormir sem pesadelos. Enquanto isso, de volta a Nova York, Henry estava fora de si. Ele tinha visto as notícias, lido todos os artigos horríveis e sabia exatamente de onde tudo tinha vindo. O dossiê, aquele maldito dossiê que ele deixou na mesa. Ele ligou de volta para Thomas e exigiu uma investigação. Quem havia entrado no escritório? Quem fez cópias? A resposta veio rápido demais e foi devastador. Verônica. Henry sentiu uma raiva fria tomar conta. Verônica roubou o dossiê, copiou tudo e vazou para a imprensa. E quando ele a confrontou, ela nem tentou negar. Eu fiz o que tinha que fazer, disse ela friamente. Aquela garçonete estava usando você, Henry. Ela só queria seu dinheiro, sua fama. Eu te protegi. Henry olhou para ela atordoado. Você destruiu a vida dela. Você expôs segredos que ela nem sabia. E daí? Verônica retrucou, seus olhos brilhando com algo perigoso. Ela não merecia você. Eu faço. Eu sempre estive aqui. Sempre te apoiei. Mas você nunca me viu. Henry respirou fundo, tentando manter a calma. Você está demitido. Pegue suas coisas e saia do meu escritório agora. Verônica ficou pálida. Henry, você não pode. Eu posso. E se você tentar entrar em contato comigo novamente, vou me certificar de que você nunca mais trabalhe em qualquer lugar. Compreendido? Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela apenas pegou sua bolsa e saiu, batendo a porta atrás dela. Henry afundou na cadeira, exausto. Tudo estava desmoronando e a única pessoa que ele queria ao seu lado estava longe, provavelmente odiando-o mais do que nunca. Mas ele não ia desistir. Não desta vez. Ele contratou outro investigador, não para espionar Kelly, mas para encontrá-la.
E 3 dias depois, ele obteve a resposta. Cape Haven, um café chamado Sunset Brew. Henry não pensou 2 vezes. Ele entrou no carro e dirigiu por 4 horas seguidas, parando apenas para abastecer. Quando ele chegou à pequena cidade, era final da tarde. O sol estava começando a se pôr sobre o oceano, pintando o céu laranja e rosa. Ele encontrou o café facilmente. Era pequeno e aconchegante, com mesas de madeira e cortinas florais. E lá estava ela. Kelly estava limpando uma mesa, seu cabelo ruivo puxado para trás em um rabo de cavalo bagunçado, usando um avental simples. Ela parecia cansada, mas também mais leve, como se ela finalmente tivesse encontrado um lugar onde pudesse respirar. Henry entrou lentamente, e quando a campainha acima da porta tocou, Kelly olhou para cima e congelou. "Você", disse ela, sua voz se encheu de raiva contida. "Oi", disse Henry. "E Henry, não sei mais o que dizer." Kelly largou o pano sobre a mesa e caminhou sobre os olhos em chamas. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vim te encontrar. Eu preciso falar com você." "Não há nada para falar", ela respondeu friamente. "Você já disse o suficiente. Ou melhor ainda, seu dossiê disse tudo." "Cale, eu não vazei isso." "Era minha secretária. Eu a demiti no momento em que descobri." Ela cruzou os braços. "Isso muda alguma coisa?" "Você me investigou, Henry. Você invadiu minha privacidade, descobriu coisas que eu nem sabia e armazenou tudo em um arquivo como se eu fosse um problema a ser resolvido. Eu sei, eu cometi um erro. Um enorme. Mas eu vim aqui porque você precisa saber de alguma coisa. Eu não quero ouvir nada de você." "E ali, seu pai, ele está em Nova York. Ele é um dos investidores da minha empresa." O silêncio era ensurdecedor. Kelly piscou, tentando processar. "Quê? Richard Palmer. Ele é um dos meus maiores investidores e descobri que ele é seu pai. Eu estava tentando te dizer quando tudo explodiu." Kelly sentou-se em uma cadeira, as pernas de repente fracas. "Meu pai está em Nova York e você trabalha com ele." "Sim." Ela olhou para Henry com os olhos cheios de lágrimas. "Por que você não me contou antes?" "Porque eu descobri no mesmo dia em que você saiu do meu apartamento. E depois disso, você me bloqueou." "Tentei avisá-la, Kelly. Eu juro que sim." Ela cobriu o rosto com as mãos, tentando processar tudo. Henry deu um passo à frente, hesitante. "Kelly, eu sei que você não confia mais em mim e eu entendo, mas eu vim aqui porque eu me importo com você. Eu realmente faço e quero consertar isso. Por favor, deixe-me tentar." Kelly olhou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela queria gritar, dizer a ele para sair. Mas ao mesmo tempo, ela viu algo em seus olhos, algo que parecia real. Arrependimento e talvez algo mais. Antes que ela pudesse atender, o telefone de Henry tocou. Ele olhou para a tela e ficou pálido. "O que é isso?" Kelly perguntou. Henry atendeu ao chamado, e o que ouviu fez seu mundo desmoronar. "Sr. Scott é urgente. Richard Palmer está reunindo os outros investidores. Ele está tentando forçá-lo a sair da empresa e parece que ele tem os votos." Henry desligou atordoado. Ele olhou para Kelly, que ainda está esperando por uma resposta. "Seu pai", ele murmurou. "Ele está tentando me destruir." Kelly olhou para Henry, vendo o pânico em seus olhos. Parte dela queria dizer que ele merecia, que era karma. Mas outra parte, que ela estava tentando ignorar, sentiu outra coisa, preocupação. "Quando é a reunião?" Ela perguntou, sua voz mais suave do que ela queria que fosse. "Amanhã de manhã, 9 zil", respondeu Henry, passando a mão pelo cabelo. "Se eu não aparecer, eles votarão sem mim e eu perco tudo." Kelly cruzou os braços, pensando que ela tinha todos os motivos para deixá-lo lidar com isso sozinho. Mas algo nela simplesmente não conseguia fazer isso. "Você tem uma viagem de 4 horas pela frente", disse ela, verificando a hora. "Se você sair agora, chegará a Nova York antes da meia-noite." Henry olhou para ela surpreso. "Você está me ajudando?" "Não, estou apenas sendo prático." "Agora vá antes que eu mude de ideia." Ele hesitou, então se aproximou. "Vem comigo." "Quê?" "Venha comigo para Nova York. Eu preciso de você, Kelly. Não apenas para a empresa, para mim." Kelly riu, mas sem humor. "Henry, você está falando sério? Por que eu voltaria para aquela bagunça?"
Porque o homem que está tentando me arruinar é seu pai, e você merece enfrentá-lo tanto quanto eu. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Kelly sabia que ele estava certo. Richard Palmer a abandonou quando ela mais precisava dele. E agora ele estava de volta, puxando as cordas, como se a vida de todos fosse um jogo. Ela suspirou derrotada. Provavelmente vou me arrepender disso, disse Henry, sorrindo pela primeira vez. Kelly tirou o avental e gritou para George na cozinha. George, preciso de alguns dias de folga. Quantos dias? Ele gritou de volta. Eu não sei. Talvez para sempre se isso der errado. George apareceu na porta, confuso, mas encolheu os ombros. Tudo bem, garota. Boa sorte com o que quer que seja. Kelly pegou sua bolsa e seguiu Henry até o carro. A viagem de volta a Nova York foi tensa no início, mas aos poucos eles começaram a falar sobre a empresa, sobre Richard Palmer, sobre o que fariam quando chegassem lá. Então, qual é o plano? Kelly perguntou, mordendo uma barra de chocolate que ela comprou em um posto de gasolina. Preciso convencer os outros investidores a não votarem contra mim para mostrar que Richard está fazendo isso por motivos pessoais, não comerciais. E como você vai provar isso? Henry hesitou. Ainda não sei, mas vou descobrir. Kelly revirou os olhos. Legal. Então, basicamente, não temos nenhum plano. Você tem uma ideia melhor? Ainda não, mas vou inventar algo. Afinal, você não é exatamente um gênio da estratégia. Henry riu e, pela primeira vez em dias, sentiu que talvez nem tudo estivesse perdido. Eles chegaram a Nova York pouco antes da meia-noite. Henry levou Kelly para um hotel tranquilo antes de ir para casa. Na manhã seguinte, às 7 em ponto, ele bateu na porta dela. Pronto? Ele perguntou quando ela abriu, ainda de pijama. Henry, são 7 da manhã. A reunião é às 9h. Eu sei, mas precisamos parar no escritório primeiro. Tenho documentos que podem ajudar. Kelly suspirou e fechou a porta na cara dele. Dê-me 20 minutos. 30 minutos depois, ela saiu vestindo jeans e uma blusa simples. Henry olhou para ela um pouco inseguro. Você está indo assim. Kelly franziu a testa. O que há de errado com isso? Nada. É só que esta é uma reunião de investidores. As pessoas costumam se vestir de forma mais formal. Henry, sou uma garçonete desempregada. Esta é a minha roupa formal. Ele abriu a boca para responder, então acabou rindo. Justo. Deixars vai. No escritório, Henry vasculhou os arquivos enquanto Kelly estava sentada em uma cadeira comendo um donut que ela pegou na área da recepção. Você realmente acha que há algo aqui que pode ajudar? Ela perguntou com a boca cheia. Tem que haver. Richard não é perfeito. Ele deve ter deixado algo para trás. Kelly se levantou e começou a vasculhar as pastas também. E então ela viu algo. Um envelope antigo com Richard Palmer escrito à mão. Henry, o que é isso? Ele pegou o envelope e o abriu. Dentro havia uma carta datada de 3 anos atrás. Uma carta de Richard oferecendo dinheiro para Henry assinar um contrato obscuro. Henry recusou naquela época, mas a carta era a prova de que Richard estava tentando manipulá-lo há muito tempo. Isso vai funcionar? Kelly perguntou esperançosa. Vai, Henry confirmou com um sorriso. É perfeito. A reunião foi realizada em uma sala luxuosa no topo do prédio. Quando Henry e Kelly entraram, todos os olhos se voltaram para eles. Richard Palmer sentou-se à cabeceira da mesa, impecável, com um sorriso confiante no rosto. Henry, ele cumprimentou, sua voz cheia de calor falso. Eu não pensei que você viria. Eu não perderia isso por nada, respondeu Henry, sentando-se. Kelly estava ao lado dele, inquieta sob todas aquelas escadas. Richard anotou e franziu a testa. E quem é essa jovem? Kelly respirou fundo e deu um passo à frente. Eu sou Kelly Brooks, sua filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Richard ficou pálido, com os olhos arregalados. Os outros investidores se entreolharam confusos. Minha filha? Richard repetiu sua voz trêmula. Sim, a filha de quem você se afastou há 15 anos. Lembra de mim? Ou você esqueceu que tinha uma família antes de se tornar esse homem importante? Richard tentou se recompor. Kelly, este não é o momento ou lugar para isso. Oh, não é? Ela retrucou de braços cruzados. Então, quando seria quando você está arruinando a vida de outra pessoa?
Como agora? Um dos investidores, um homem mais velho chamado William, limpou a garganta. Senhor Palmer, o que está acontecendo aqui? Richard limpou a garganta. Isso é pessoal. Não tem nada a ver com negócios. Sim, interrompeu. Henry interrompeu levantando-se. Porque o motivo dele me querer fora da empresa não tem nada a ver com negócios. É uma vingança pessoal. Isso é ridículo. Richard retrucou. Henry colocou a velha carta sobre a mesa. Então explique isso. Uma carta sua, há 3 anos, tentando me subornar para assinar um acordo ilegal. Eu recusei e desde então você tem tentado me sabotar. Os investidores pegaram a carta e começaram a ler. O rosto de Richard ficou vermelho. Isso não prova nada, ele gaguejou. Isso prova que você não é confiável, disse William, jogando a carta de volta na mesa. E se você está usando a empresa para acertar contas pessoais, talvez não devesse estar aqui. Richard olhou em volta e percebeu que estava perdendo o controle. Então seus olhos pousaram em Kelly. Foi você, acusou apontando o dedo. Você veio aqui para me humilhar, não é? Kelly deu um passo à frente e olhou-o diretamente nos olhos. Não, eu vim aqui porque você é meu pai e porque, apesar de tudo, eu pensei que você merecia saber que eu existo. Mas agora vejo que você não mudou nada. Você ainda é o mesmo homem egoísta que deixou para trás uma mãe doente e uma garotinha. As palavras atingiram Richard como um soco. Ele abriu a boca, mas nada saiu. Kelly virou-se para os outros investidores. Você quer saber por que ele está fazendo isso? Porque ele descobriu que Henry me contratou. E ele acha que pode me proteger destruindo a vida de outra pessoa. Mas eu não preciso de sua proteção. Eu nunca fiz. William olhou para Richard desapontado. Penso que temos de reconsiderar esta votação. Richard tentou protestar, mas era tarde demais. Um por um, os investidores expressaram seu apoio a Henry. Não havia necessidade de uma votação real. Após a reunião, Kelly saiu do prédio e respirou fundo. Henry a seguiu. Você foi incrível lá, disse ele. Acabei de dizer a verdade, respondeu ela, evitando os olhos dele. Henry se aproximou. Kelly, obrigado por tudo. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas você também não precisava vir me procurar. Eles ficaram ali na calçada, olhando um para o outro. Algo havia mudado entre eles. A raiva se transformou em outra coisa, algo mais quente, algo real. Mas antes que qualquer um deles pudesse falar, o telefone de Henry tocou. Era William. Henry, preciso avisá-lo. Richard não desistiu. Ele está planejando algo. Fique alerta. Henry desligou, preocupado. Kelly, acho que seu pai não terminou com isso. Ele nunca é, ela murmurou. Mas não vou deixá-lo estragar tudo de novo. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e momentos inesperados. Henry e Kelly trabalharam juntos para fortalecer sua posição na empresa. Eles se reuniram com investidores, revisaram contratos e até inventaram um disfarce ridículo para entrar furtivamente em uma reunião secreta onde Richard estava planejando seu próximo passo. Kelly usava uma peruca loira e óculos enormes, enquanto Henry se vestia como um entregador de pizza. Eu pareço ridículo, reclamou Henry no elevador. Você é ridículo, disse Kelly rindo. Apesar do caos, algo estava crescendo entre eles. Risadas compartilhadas, olhares que duraram mais do que deveriam, mãos roçando acidentalmente. Mas Richard Palmer estava assistindo e não gostou do que viu. Uma semana depois, Henry convidou Kelly para uma importante festa de negócios. Era um evento gala e ele precisava mostrar força na frente de seus parceiros. Você quer que eu vá? Kelly perguntou surpresa. Eu faço. Eu preciso de você lá. Além disso, você merece uma boa noite depois de tudo. Kelly hesitou, mas acabou dizendo que sim. No dia do evento, ela se preparou com cuidado, usando um vestido simples, mas elegante, que havia comprado em uma loja de descontos. Quando Henry a viu, ficou sem palavras. Você está linda, ele conseguiu dizer. Kelly corou. Obrigado. Você não parece tão mal. A festa estava cheia de pessoas importantes. Música, champanhe, conversas elegantes. Kelly se sentiu deslocada, mas Henry ficou perto dela, orgulhosamente apresentando-a a todos como a mulher que salvou minha empresa.
Tudo estava indo bem até que Richard Palmer apareceu. Ele caminhou até o palco e pediu a atenção de todos. A sala ficou em silêncio. Boa noite! Ele começou a ter a voz firme. Eu gostaria de fazer um anúncio importante. Henry sentiu seu estômago revirar. Kelly apertou sua mão tensa. Recentemente descobri algo perturbador sobre o Sr. Henry Scott, Richard continuou. Há alguns meses, ele fez uma aposta com um amigo. A aposta era conquistar uma mulher apenas para provar seu poder. E essa mulher está aqui esta noite. Todos os olhos se voltaram para Kelly. Ela ficou pálida. Isso não é verdade. Henry sussurrou desesperado. Mas Richard continuou. Eu tenho provas. Mensagens, gravações, tudo está documentado. Henry Scott usou minha filha como parte de um jogo cruel. A sala explodiu em murmúrios. Kelly olhou para Henry com os olhos cheios de lágrimas. Kelly, você tem que acreditar em mim, ele implorou. Eu nunca fiz isso. Você nunca fez parte de nenhuma aposta. Mas ela não conseguia ouvi-lo. A dor era demais. Sentindo-se usada, traída, ela soltou a mão dele e saiu correndo. Henry tentou segui-la, mas foi cercado por repórteres e convidados furiosos. Sua reputação foi destruída. E Kelly, a única pessoa que realmente importava, se foi. Os dias seguintes foram um pesadelo para Henry Scott. As manchetes não paravam. Bilionário faz aposta cruel com garçonete. Henry Scott, o homem que transformou o amor em um jogo. Escândalo de Wall Street. Os investidores abandonaram a empresa de Scott. Cada artigo era pior que o anterior. E a pior parte, não importa quantas vezes ele negasse, ninguém acreditava nele. A chamada prova que Richard Palmer mencionou nunca foi tornada pública. Mas o estrago já estava feito. O contrato começou a desaparecer. Um por um, os principais clientes cancelaram negócios. Ex-parceiros pararam de atender suas ligações. Até amigos de longa data viraram as costas para ele. Ele estava sozinho. E a única pessoa cuja opinião realmente importava nem queria olhar para ele. Henry tentou ligar para Kelly dezenas de vezes. Cada chamada foi direto para o correio de voz. Ele disse mensagens. Sem resposta. Ele até tentou ir ao apartamento dela, mas a dona da casa disse que ela havia se mudado sem deixar um endereço. Kelly havia desaparecido e com ela qualquer esperança que Henry tivesse deixado. Enquanto isso, Kelly estava reconstruindo sua vida novamente. Ela voltou para o Bronx, alugou um quarto minúsculo acima de uma lavanderia e tentou esquecer tudo o que havia acontecido. Mas as noites eram difíceis. Ela acordou pensando em Henry, na maneira como ele olhava para ela, nas risadas que eles compartilhavam, e então ela se lembrava da festa. As palavras de Richard, a humilhação. Ela não sabia mais em quem confiar. Mas uma coisa ela sabia, ela não ia deixar isso destruir ela. De novo, não! Kelly começou a visitar um pequeno estúdio comunitário no bairro. Era um lugar simples, com piso de madeira desgastado e espelhos rachados, mas tinha alma. E quando ela viu um pôster procurando por um instrutor de dança voluntário, ela não pensou duas vezes. A dona do estúdio, uma mulher chamada Dorothy, a contratou na hora. Você tem fogo nos olhos, garota, disse Dorothy sorrindo. É exatamente disso que precisamos aqui. As primeiras turmas eram pequenas. Apenas 3 alunos apareceram. Mas Kelly ensinou com paixão, mostrando passos básicos de dance theater, corrigindo postura, fazendo piadas para aliviar a tensão. E aos poucos mais pessoas começaram a chegar. Em 2 semanas, o estúdio estava lotado. Pessoas de todas as idades vieram para aprender. Adolescentes nervosos, mulheres aposentadas, até mesmo um bombeiro tentando impressionar sua namorada. Kelly se sentiu viva novamente. Ela não estava dançando por dinheiro. Ela não estava dançando para provar nada. Ela estava dançando porque adorava. E isso fez toda a diferença. O que ela não sabia era que Henry estava assistindo. Ele descobriu onde ela estava por meio de um ex-funcionário que ainda o respeitava. E todas as terças e quintas-feiras à noite, Henry ia ao estúdio, ficava do outro lado da rua e observava pela janela. Ele viu Kelly rindo, ensinando, brilhando, e isso fez seu peito apertar. Ela estava indo bem, talvez até melhor sem ele. Mas ele não conseguia parar de ir.
Uma noite, Dorothy estava organizando uma pequena apresentação comunitária. Nada grande, apenas os alunos mostrando o que aprenderam para amigos e familiares. Kelly concordou em coordenar tudo. O dia da apresentação chegou. O pequeno auditório do centro comunitário estava lotado. Fileiras de cadeiras de plástico, crianças correndo pelos corredores e o cheiro de pipoca no ar. Kelly estava nos bastidores ajudando os alunos a se prepararem, quando ouviu um rebuliço na plateia. É ele, o cara do escândalo. Henry Scott está aqui. Kelly sentiu seu estômago revirar. Ela se aproximou da cortina e espiou. E lá estava ele, sentado na última fila, tentando não chamar a atenção, mas claramente sendo reconhecido por algumas pessoas. Murmúrios irritados começaram a se espalhar. Alguém gritou, "Saia daqui, mentiroso." Outro acrescentou, "Não queremos pessoas como você aqui." Henry abaixou a cabeça, claramente envergonhado, e começou a se levantar para sair. Mas antes que ele pudesse, Kelly subiu ao palco. "Pessoal, posso ter sua atenção, por favor?" Ela disse, sua voz firme. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. Kelly respirou fundo. "Eu sei que muitos de vocês reconhecem o homem sentado na parte de trás. E eu sei o que você pode estar pensando, mas antes de julgar, gostaria de dizer algo." Ela olhou diretamente para Henry, que ainda estava de pé, congelado. Ninguém aprende a dançar sem perder um passo. Todo mundo tropeça, todo mundo cai e todo mundo merece uma chance de tentar novamente. O silêncio foi completo. Henry olhou para ela, os olhos brilhando. "Eu não sei se ele fez tudo o que dizem que ele fez", disse Kelly Tinud. "Mas eu sei que ele apareceu aqui, e isso significa alguma coisa. Então, se você não se importa, eu gostaria que ele ficasse, porque essa apresentação é sobre novos começos e todos nós merecemos um." As pessoas se entreolharam. Alguns ainda pareciam inseguros, mas pouco a pouco começaram a acenar com a cabeça. Dorothy, sentada na primeira fila, foi a primeira a bater palmas. Outros se seguiram. Henry, emocionado, acenou com a cabeça para Kelly e sentou-se novamente. A apresentação foi um sucesso. Os alunos dançaram com orgulho e o público aplaudiu cada rotina. No final, Kelly se curvou e toda a sala aplaudiu de pé. Quando tudo acabou, Henry esperou do lado de fora do centro comunitário. Kelly saiu cerca de meia hora depois, carregando uma caixa de decorações. "Oi", disse ele nervoso. "Oi", ela respondeu sem parar. Henry a seguiu. "Kelly, obrigado pelo que você fez lá. Eu não fiz isso por você. Eu fiz isso porque era a coisa certa a fazer. Eu sei, mas ainda assim, obrigado." Eles caminharam em silêncio por alguns passos. Então Henry parou. "Kelly, você precisa saber essa aposta. Isso nunca aconteceu. Richard inventou. Eu nunca faria isso com você." Kelly também parou, mas não se virou. "E como eu sei que você está dizendo a verdade, você não. Mas eu juro pela memória da minha avó, a única pessoa que acreditou em mim, que eu nunca usei você. O que eu sinto por você é real." Kelly finalmente se virou com os olhos cheios de lágrimas. "E o que exatamente você sente por mim, Henry?" Ele se aproximou. "Eu te amo. Eu sei que não tenho o direito de dizer isso depois de tudo, mas é a verdade. Eu te amo, Kelly." Lágrimas correram por seu rosto. "Não sei se posso acreditar em você. Então deixe-me provar. Deixe-me consertar isso." Kelly enxugou o rosto com as costas da mão. "Como?" Henry pensou por um momento. "O estúdio. Dorothy me disse que você precisa de reformas. Deixe-me ajudar." "Henry, eu não preciso da sua caridade." "Não é caridade. É uma maneira de mostrar que me importo com você, com o que você está fazendo. Por favor." Kelly hesitou. Cada parte dela queria dizer a ele para ir embora, mas outra parte, uma parte teimosa e esperançosa, queria dar a ele uma chance. "Tudo bem." Ela finalmente concordou, mas com uma condição. "O que é? Isso não é perdão. É um novo começo, e você vai ter que trabalhar duro para ganhar de volta a minha confiança." Henry sorriu aliviado. "Vou trabalhar todos os dias, se for preciso." "Vai demorar isso", disse ela, sorrindo um pouco. Nos dias que se seguiram, Henry apareceu no estúdio todos os dias. Ele pintou paredes, consertou espelhos e até instalou um novo piso com a ajuda de um carpinteiro. Kelly o observou.
dividida entre a frustração e algo que ela não queria admitir: esperança. Pouco a pouco, eles começaram a conversar novamente. Apenas pequenas coisas no início sobre a reforma, os alunos, o clima, mas lentamente as conversas se aprofundaram e a química voltou. Lento, cuidadoso, mas estava lá. 2 semanas depois, Dorothy chamou Kelly em seu escritório. Ela estava segurando uma fantasia envelope. "Isso veio para você hoje", disse ela, entregando-o. Kelly abriu e leu. Era uma oferta de emprego, um cargo em uma companhia de dança em Buenos Aires. A mesma companhia com a qual sua mãe dançou anos atrás. O salário era excelente, a oportunidade única, mas isso significava deixar Nova York, saindo do estúdio, deixando Henry. Kelly dobrou a carta com o coração pesado. "Quando devo responder?" No final da semana, Dorothy respondeu. "Mas Kelly, esta é a chance de uma vida. Você não pode recusar." Kelly assentiu, mas não disse uma palavra. Naquela noite, ela ficou acordada até tarde olhando para a carta. Buenos Aires, o sonho de sua mãe. Seu sonho também. Mas agora havia algo mais. Algo que ela não esperava sentir novamente. Henry. E pela primeira vez em muito tempo, Kelly não sabia o que fazer. Kelly passou 3 dias olhando para aquela carta como se fosse um quebra-cabeça impossível. Buenos Aires, a cidade onde sua mãe brilhou, a cidade em que ela sempre sonhou em dançar. Mas agora havia Henry e o estúdio e uma vida que finalmente estava começando a fazer sentido novamente. No 4º dia, ela reuniu coragem para mostrar-lhe a carta. Henry estava pintando a última parede do estúdio quando ela chegou. Ele tinha tinta no cabelo, na camisa e até no rosto. Kelly não pôde deixar de rir. "Você parece uma pintura abstrata", disse ela. "Obrigado. Eu estava tentando começar uma nova tendência da moda." Ele respondeu, limpando as mãos em um pano. "O que você tem aí?" Kelly respirou fundo e entregou-lhe a carta. Henry leu em silêncio, seu rosto ficando sério. "Buenos Aires", ele murmurou, devolvendo a carta. "Isso é incrível, Kelly." "É", ela concordou, esperando por mais. Henry forçou um sorriso. "Você vai aceitar, certo?" Kelly piscou, surpresa. "Você acha que eu deveria?" "É claro, é a chance da sua vida. Dançando onde sua mãe dançou. Vivendo seu sonho." "Seu sonho? Como você pode dizer não?" Ela cruzou os braços. "Então, você quer que eu vá?" Henry hesitou. Por um momento, parecia que ele estava prestes a dizer a verdade. Mas então ele sorriu novamente. Um sorriso que não alcançou seus olhos. "Eu quero que você seja feliz. E se Buenos Aires te faz feliz, então sim, eu quero que você vá." Kelly sentiu um aperto no peito. Ela esperava que ele a pedisse para ficar, que ele dissesse que precisava dela. Mas ele não disse nada disso. "Tudo bem", disse ela, guardando a carta. "Então eu vou aceitar." Henry assentiu, mas não disse mais uma palavra. Ele apenas voltou a pintar a parede, seus movimentos mais rígidos do que antes. Kelly saiu do estúdio com um nó na garganta. Ela não sabia dizer se sentia aliviada ou desapontada. 2 dias depois, ela ligou para a companhia de dança em Buenos Aires e aceitou a oferta. Seu voo estava programado para a semana seguinte. Dorothy organizou uma pequena festa de despedida no estúdio. Os alunos trouxeram bolos, refrigerantes e até montaram uma apresentação surpresa para Kelly. Ela chorou, riu e prometeu voltar e visitá-los. Henry estava lá, parado ao lado, observando tudo com um sorriso triste. Quando a festa acabou e todos foram embora, Kelly e Henry estavam sozinhos no estúdio vazio. O luar entrava pelas janelas, lançando sombras suaves no chão recém-pintado. "Então é isso", Kelly disse, tentando soar casual. "Vou embora amanhã de manhã." "Eu sei", respondeu Henry com as mãos nos bolsos. Eles ficaram parados, o silêncio pesado entre eles. Então Henry deu um passo à frente. "Kelly, preciso te dizer uma coisa antes de ir." "Quê?" Ele respirou fundo. "Eu menti quando disse que queria que você fosse. Eu não. Eu quero que você fique, mas não posso pedir isso porque seria egoísta. Você merece seguir seus sonhos." Kelly sentiu lágrimas arderem em seus olhos. "Henry, deixe-me terminar", ele disse, sua voz trêmula. "Você mudou minha vida, Kelly."
Você me mostrou que nem tudo pode ser comprado, que algumas coisas, algumas pessoas são preciosas demais para isso. E eu te amo. Eu sei que já disse isso antes, mas agora é diferente. Agora eu entendo o que isso realmente significa. Lágrimas escorreram por seu rosto. Eu também te amo, seu. Henry sorriu, os olhos brilhando. Então temos um problema. Nós fazemos, ela concordou, sorrindo em meio às lágrimas. Ele se aproximou. Se você dançar esse Tanztheater em Buenos Aires, eu estarei na plateia. Eu prometo. Kelly riu em meio às lágrimas. Você promete? Eu prometo. E então ele a beijou. Um beijo lento e doce, cheio de tudo o que eles não conseguiram dizer. Quando eles se separaram, ambos estavam sem fôlego. Fique comigo esta noite, disse Henry. Antes de ir, Kelly assentiu, incapaz de falar. Eles passaram a noite juntos em seu apartamento. Eles falaram sobre tudo e nada. Riram de memórias bobas e finalmente se deixaram ser completamente honestos um com o outro. Henry falou sobre sua infância solitária, sobre como ele sempre sentiu a necessidade de provar a si mesmo. Que falou sobre sua mãe e o medo de não ser boa o suficiente para seguir seus passos. E entre as conversas sérias, houve momentos engraçados como quando Henry tentou fazer panquecas para o café da manhã e queimou cada uma delas. Sério, como você consegue queimar panquecas? Kelly perguntou, rindo enquanto abria as janelas para limpar a fumaça. É um talento, disse ele, jogando a panela na pia. Um talento terrível. Eles acabaram pedindo bagels e café e comeram sentados no chão da sala, observando o nascer do sol pela janela. Quando chegou a hora de ir para o aeroporto, Kelly já estava com a mala na mão. Henry insistiu em levá-la. O passeio foi tranquilo. Nenhum deles sabia o que dizer. No aeroporto, Henry carregou sua mala até o balcão de check-in. Então é isso, disse Kelly, tentando sorrir. É isso, repetiu Henry. Eles se abraçaram e Kelly enterrou o rosto em seu peito, tentando memorizar o cheiro, o calor, tudo. Vou sentir sua falta, ela sussurrou. Eu também, mas você vai ser incrível lá fora. Eu sei disso. Kelly deu um passo para trás, enxugando o rosto. Você prometeu que estaria lá. E eu vou, disse ele com firmeza. Primeira fila. Ela sorriu, sem saber se deveria acreditar nele, mas queria. Com um último olhar, Kelly passou pela segurança e desapareceu na multidão. Henry ficou lá, observando, até não poder mais vê-la. Então, sozinho no aeroporto lotado, ele sussurrou. Eu estarei lá, Kelly. Eu prometo. O voo para Buenos Aires foi longo e solitário. Kelly tentou dormir, mas não conseguiu. Ela olhou pela janela, pensando em tudo o que havia deixado para trás. Quando o avião pousou, ela sentiu uma mistura de excitação e medo. Buenos Aires era exatamente como ela imaginava, vibrante, caótica, cheia de vida. A companhia de dança arranjou um apartamento pequeno, mas aconchegante para ela. E no primeiro dia de ensaios, Kelly conheceu os outros dançarinos. Eles eram talentosos, dedicados e a receberam calorosamente. Mas as noites eram difíceis. Kelly caminhava pela cidade, visitando lugares onde sabia que sua mãe já esteve. Teatros antigos, cafés históricos, praças onde músicos tocavam Tanztheater ao vivo. E em todos os lugares ela sentia a presença de sua mãe, como se Betânia estivesse bem ali ao seu lado, sorrindo, orgulhosa. Os ensaios para a grande apresentação foram intensos. A coreografia era complexa, emocional e exigia tudo dela. Mas Kelly estava determinado. Cada passo era uma homenagem, cada movimento uma promessa. As semanas voaram e antes que ela percebesse, o dia da apresentação havia chegado. O Teatro Colón, um dos locais mais prestigiados da América do Sul, estava lotado. Mais de 2.000 lugares, todos preenchidos. Kelly estava nos bastidores, com o coração acelerado, as mãos suando. Você está pronto? Perguntou o diretor da empresa, um homem elegante chamado Eduardo. Acho que sim, respondeu ela tentando respirar. Eduardo sorriu. Você vai ser incrível. Sua mãe ficaria orgulhosa. As lágrimas ameaçaram vir, mas Kelly as segurou. Obrigado. A música começou, as luzes diminuíram e Kelly entrou no palco, seu coração batendo como um tambor.
Ela tomou sua posição, respirou fundo e esperou. Então as cortinas se abriram. A plateia explodiu em aplausos. Kelly olhou para fora tentando se concentrar, mas algo chamou sua atenção. Na primeira fila, bem no centro, estava ele. Henry, ele cumpriu sua promessa? Ele estava lá, vestido com um terno perfeito, sorrindo para ela com olhos brilhantes. Kelly sentiu seu coração inchar. Ela queria rir, chorar, correr para ele. Mas a música já havia começado. Então ela fez a única coisa que podia fazer. Ela dançou. E não foi apenas uma dança, foi uma declaração. Cada movimento era para ele. Cada turno uma promessa. Cada passo, um pedaço de seu coração dado sem medo. O público desapareceu. O teatro desapareceu. Era só ela, a música e Henry, assistindo com um olhar que dizia tudo. Quando o baile terminou, o teatro se emprestou por um segundo. Então explodiu. Aplauso. Obrigada. Pessoas em pé. Kelly fez uma reverência, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Ela olhou para a primeira fila, procurando por Henry. Mas ele havia sumido. O assento estava vazio. O sorriso de Kelly desapareceu. Ela olhou em volta confusa, mas não o viu em lugar nenhum. Henry havia desaparecido. Kelly saiu correndo dos bastidores assim que pôde. Ela correu pelos corredores do teatro, abrindo portas, vasculhando todos os cantos. Mas Henry não estava em lugar nenhum. Você viu um homem alto de terno sentado na primeira fila? Ela perguntou a um segurança. Sim, senhora. Ele saiu logo depois que você terminou de dançar. Parecia que ele estava com pressa. Kelly sentiu seu peito apertar. Por quê? Por que ele saiu sem falar com ela? Ela voltou para o camarim, tentando processar tudo. Eduardo a parabenizou. Outros dançarinos a abraçaram, mas ela mal conseguia se concentrar. Sua mente estava em Henry. De volta ao apartamento, Kelly ligou direto para o correio de voz. Ela enviou mensagens, sem resposta. Nos dias seguintes, ela tentou manter o foco nos ensaios e nos shows restantes, mas foi impossível. Henry havia desaparecido e ela não entendia o porquê. Então os rumores começaram. Ouvi dizer que ele voltou para Nova York, disse um dos dançarinos durante um intervalo de ensaio. Kelly ficou surpresa. Como você sabe disso? Eu vi isso no noticiário. Henry Scott está envolvido em um grande projeto lá. Uma doação, eu acho. Eu não peguei os detalhes. Kelly pegou o telefone e procurou, e lá estava. Manchetes sobre Henry Scott doando milhões para a caridade. Mas os detalhes eram vagos. Ela se sentiu ainda pior. Ele saiu sem dizer uma palavra, nenhuma explicação, como se ela não importasse. 2 semanas depois, Kelly tomou uma decisão. Ela ligou para Eduardo e pediu para terminar a temporada mais cedo. Mas ainda temos mais 3 apresentações, disse ele, preocupado. Eu sei e sinto muito, mas preciso ir para casa. Eduardo suspirou, mas entendeu. Tem certeza? Eu sou. 3 dias depois, Kelly estava em um avião de volta para Nova York. Ela olhou pela janela, observando Buenos Aires desaparecer nas nuvens, e sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Quando o avião pousou em Nova York, ela pegou um táxi direto para o Bronx. Mas quando o carro passou pelo centro da cidade, ela viu algo que a fez pedir ao motorista que parasse. Era uma placa enorme em frente a um prédio recém-reformado. Bethany Brooks Dance School, em homenagem a uma lenda. Kelly saiu do táxi, com o coração acelerado. Ela caminhou até a entrada e abriu a porta de vidro. O interior era lindo, pisos de madeira brilhantes, espelhos impecáveis, iluminação perfeita. E na parede principal, uma foto gigante de sua mãe, jovem e radiante, dançando Dance Theater. Kelly cobriu a boca com as 2 mãos, tentando conter as lágrimas. Em que é que posso ajudar? Uma gentil recepcionista perguntou. Eu que fundei esta escola? Kelly conseguiu perguntar. Senhor Henry Scott. Ele doou a maior parte de sua fortuna para construir escolas de dança comunitárias em toda a cidade. Este é o principal. Kelly sentiu seu peito se encheu de emoção. Henry tinha feito isso por ela, por sua mãe. Mas então ela olhou em volta e franziu a testa. Não houve menção ao nome dela em lugar nenhum. Sem placa, sem dedicatória, nada. Há mais alguma informação sobre a fundação? Ela perguntou, tentando esconder a decepção. Há uma placa comemorativa na parte de trás. Você gostaria de ver?
Kelly seguiu a recepcionista para uma sala menor. Na parede havia uma placa de bronze com os nomes dos fundadores e patrocinadores. Henry Scott foi listado no topo, mas o nome de Kelly não estava lá. Ela saiu da escola sentindo-se vazia. Henry tinha feito algo incrível, mas ele a deixou de fora. Ou pior, ele optou por não incluí-la. De volta ao minúsculo apartamento no Bronx, Kelly largou a mala no chão e afundou no sofá. Ela não sabia se estava com raiva ou magoada. Talvez ambos. Então houve uma batida na porta. Ela abriu e encontrou um mensageiro segurando um envelope elegante. Entrega para a senhorita Brooks. Kelly assinou e pegou o envelope. Ela reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de Henry. Com as mãos trêmulas, ela o abriu e tirou uma carta. Kelly, eu sei que você deve estar confusa. Eu sei que você deve estar com raiva, mas eu preciso que você confie em mim mais uma vez. Encontre-me onde tudo começou. Hoje à noite, às 8, por favor. Henry, Collie leu a carta 3 vezes. Onde tudo começou, o Palácio Metropolitano. Ela olhou para o relógio. Eram 6h. Ela tinha 2 horas para decidir. Parte dela queria rasgar a carta e esquecê-la. Mas outra parte, a parte teimosa e esperançosa, queria ir. Com um suspiro, ela tirou o único vestido decente que tinha e começou a se preparar. Às 7h45, Kelly estava em frente ao Palácio Metropolitano. O prédio estava iluminado, assim como naquela noite meses atrás. Mas agora estava vazio. Sem evento, sem convidados, ela abriu a porta e entrou. O salão de baile parecia exatamente como ela se lembrava. O piso brilhante do lustre de cristal, a orquestra montada no canto e de pé no centro da sala, estava Henry. Ele usava um terno impecável, seu cabelo perfeitamente penteado, e ele estava segurando uma rosa vermelha. Quando ele a viu entrar, ele sorriu. Aquele sorriso que sempre fazia seu coração disparar. "Você veio", disse ele aliviado. Kelly cruzou os braços, tentando se manter firme. "Você tem exatamente 5 minutos para explicar por que desapareceu em Buenos Aires e por que meu nome não está naquela escola." Henry deu um passo à frente. "Posso ter 10 minutos? Eu tenho muito a explicar." 5? Ela insistiu. Ele riu. "Tudo bem, 5 minutos." Henry respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um penhasco. "Saí de Buenos Aires, porque precisava voltar aqui para terminar tudo. A escola, os documentos, as reformas. Eu queria tudo pronto antes de você voltar. E por que você não me contou? Porque eu queria que fosse uma surpresa. E porque eu estava com medo de que você me dissesse para não fazer isso, você pensaria que era caridade novamente." Kelly sentiu sua raiva suavizar um pouco Whittle. "E meu nome? Por que não está em lugar nenhum?" Henry deu um leve sorriso. "Porque seu nome está indo para outro lugar, para algum lugar mais importante." Ele estendeu a mão. Kelly hesitou, mas finalmente aceitou. Henry a levou para o centro do salão, onde uma projeção começou a aparecer no chão. Imagens de documentos, plantas e, em seguida, uma foto dela e de sua mãe. "A Bethnia Brook School é apenas o começo", explicou Henry. "Doei a maior parte da minha fortuna para criar uma fundação. Uma fundação que apoiará bailarinos talentosos que não têm meios, bolsas de estudo, aulas, equipamentos, tudo." As imagens continuaram. E então o nome da fundação apareceu. Fundação Kelly Brooks para as Artes. Kelly engasgou. "Henry, seu nome não está na escola porque vai estar em algo maior." Ele continuou, com a voz cheia de emoção, "algo que ajudará centenas de pessoas. Assim como você me ajudou." Lágrimas escorreram por seu rosto. Ela não conseguia falar. Henry deu um passo à frente e gentilmente segurou as mãos dela. "Kelly, naquela noite aqui, eu te desafiei a dançar por arrogância. Hoje, quero te perguntar algo por amor." Ele se ajoelhou e Kelly sentiu o mundo parar. "Case-se comigo", disse Henry, sua voz firme, mas emocionada. "Não por causa de uma aposta, não para impressioná-lo, mas porque eu te amo. E porque não consigo imaginar minha vida sem você." Kelly cobriu a boca, soluçando. "Henry, eu sei que não tenho o direito de perguntar depois de tudo." Ele interrompeu. "Eu sei que te machuquei, mas passei os últimos meses tentando me tornar o homem que você merece. E vou passar o resto da minha vida tentando, se você me deixar."
Kelly olhou para ele, o homem que uma vez fora tão arrogante neste mesmo salão, e viu alguém completamente diferente. Alguém humilde, sincero, apaixonado. Você é um, ela finalmente disse. Henry piscou surpreso. Isso é um sim? Não, ela respondeu sorrindo em meio às lágrimas. É um talvez se você dançar um Tanztheater comigo agora. Henry começou a rir. Sério? De novo? Outra vez. Mas desta vez, sem apostas, apenas nós dois. Ele se levantou e fez uma reverência exagerada. Seria uma honra. Senhorita, a orquestra, que Kelly nem havia notado que estava lá, começou a tocar. Henry estendeu a mão e Kelly a pegou. Eles começaram a dançar e desta vez não havia público. Sem julgamento, apenas os dois, no centro daquele salão, dançando como se o mundo não existisse. Henry ainda era desajeitado com alguns passos. Kelly ainda o provocava, mas algo estava diferente. Havia amor. Amor real, profundo e inegável. Quando a música terminou, eles ficaram parados, olhando um para o outro. Então, Henry perguntou nervosamente. Qual é a resposta? Kelly sorriu. A resposta é quase. Mas primeiro, você tem que provar uma coisa. Henry franziu a testa. O quê? Kelly deu um passo para trás, seus olhos brilhando de diversão e desafio. Você tem que dançar um Tanztheater completo, sem erros, na frente de todos, com o coração. Henry começou a rir. E você está brincando? Eu não sou. Essa é a minha condição final. Ele olhou para ela, vendo a determinação em seus olhos, e percebeu que ela estava falando sério. Tudo bem, ele concordou sorrindo. Quando Kelly pegou o telefone e digitou algo rapidamente. Segundos depois, as portas do corredor se abriram. Dorothy entrou, seguida por todos os alunos do estúdio comunitário. E atrás deles, mais pessoas, amigos, conhecidos, até mesmo alguns investidores que ainda apoiavam Henry. Agora, respondeu Kelly, sorrindo. Você vai dançar agora? Henry olhou para a pequena multidão que enchia o salão e engoliu em seco. Você planejou isso? Dorothy, me ajude. Agora vamos lá, Sr. Scott. Mostre a todos que você aprendeu alguma coisa. A orquestra começou a tocar novamente. Henry respirou fundo, estendeu a mão e começou a dançar. E desta vez ele dançou com o coração. Henry começou a dançar e toda a sala prendeu a respiração. Todos se lembraram da primeira vez, meses atrás, quando ele foi desajeitado e arrogante. Mas agora era diferente. Ele conduziu Kelly com cuidado, seus olhos fixos nos dela. O primeiro passo foi hesitante, mas firme. O segundo, mais confiante, e no terceiro, algo mágico aconteceu. Henry sorriu. Não aquele sorriso arrogante de antes, mas um sorriso genuíno e cheio de alegria. Kelly sentiu seu coração derreter. Ela o seguiu, deixando-o liderar pela primeira vez. Lidere verdadeiramente. E quando chegou o momento de girar, Henry a girou com uma graça que ela não sabia que ele tinha. A multidão começou a murmurar, claramente impressionada. Dorothy estava na primeira fila com um enorme sorriso no rosto. Mas então, bem no meio da dança, Henry pisou no próprio pé e quase caiu. Kelly o pegou, rindo alto. Você estava indo tão bem, ela brincou. Eu sei, eu estraguei tudo. Ele respondeu rindo também. Mas em vez de parar, eles continuaram, e o erro se tornou parte da dança. Henry improvisou um movimento bobo, fazendo uma reverência exagerada, como se quisesse se desculpar. Kelly jogou junto, fingindo estar ofendida, antes de puxá-lo de volta à rotina. A sala explodiu em gargalhadas e aplausos. Não foi uma dança perfeita. Foi melhor. Era real. E quando a música finalmente terminou, Henry deu a Kelly uma última volta e a pegou em seus braços, ambos sem fôlego, sorrindo um para o outro como se fossem as únicas duas pessoas no mundo. O público se levantou, aplaudindo e aplaudindo. Vozes encorajadoras ecoaram pela sala. Henry olhou em volta, vendo todas aquelas pessoas apoiando-o. Pessoas que tinham todos os motivos para duvidar dele, mas escolheram acreditar. E então ele se ajoelhou. A sala ficou completamente silenciosa. Kelly cobriu a boca com as mãos, com os olhos arregalados. Henry, o que você está fazendo? Algo que eu deveria ter feito há muito tempo, disse ele com a voz firme, mas cheia de emoção. A primeira vez que te pedi para dançar aqui foi por arrogância.
Eu queria envergonhá-lo, fazer você parecer pequeno, e você me ensinou o maior lesfilho da minha vida. Lágrimas já estavam rolando pelo rosto de Kelly. Você me mostrou que o dinheiro não compra respeito, que o poder não significa nada sem compaixão e que o amor verdadeiro, não tem preço. Ele pegou a mão dela, segurando-a suavemente. Agora eu não quero humilhá-lo. Quero honrá-lo todos os dias, pelo resto da minha vida. Kelly Brooks, você quer se casar comigo? A sala estava completamente imóvel. Todos esperaram por sua resposta. Kelly olhou para ele, vendo o homem que havia mudado tanto. O homem que desistiu de quase tudo. O homem que uma vez voou para Buenos Aires apenas para vê-la dançar. Mas ela também viu o homem que ainda tinha muito a provar. Henry, eu preciso saber que você realmente mudou, disse ela, com a voz trêmula. Não apenas para mim, para você. Henry acenou com a cabeça e se levantou. Eu entendo e já comecei. Ele deu um sinal para alguém na multidão. Um homem de terno deu um passo à frente carregando uma pasta. Henry pegou alguns documentos e os entregou a Kelly. O que é isto? Ela perguntou confusa. Estes são os papéis de 5 escolas comunitárias de dança e música que ajudei a estabelecer nos últimos 2 meses. Brooklyn, Queens, Bronx, Harlem e Staten Island. Tudo em homenagem à sua mãe e tudo com bolsas integrais para jovens talentos. Kelly olhou os papéis com as mãos tremendo. Eram contratos reais, assinaturas todas oficiais. A sala explodiu em aplausos. Dorothy estava chorando. Os alunos do estúdio estavam aplaudindo de alegria. Você realmente fez tudo isso? Kelly sussurrou, mal acreditando. Eu fiz porque você me ensinou que a verdadeira riqueza não é sobre o quanto você tem, mas o quanto você dá. Kelly deixou os documentos caírem e jogou os braços em volta de Henry, soluçando. Ele a segurou com força, enterrando o rosto em seu cabelo. Então isso é um sim? Ele perguntou esperançoso. Kelly deu um passo para trás, enxugando o rosto. É quase um sim, Henry piscou. Quase, quase. Eu ainda tenho uma condição. Ele suspirou, mas estava sorrindo. Claro que sim. O que é isso? Kelly olhou em volta para todas as pessoas que vieram apoiá-los. Então ela olhou para Henry. Você tem que prometer que nunca mais me subestimará, que me tratará como um verdadeiro parceiro, que ouvirá quando eu falar e que nunca mais investigará minha vida sem minha permissão. Henry olhou para ela. Sério? Eu prometo. Tudo isso, eu juro. E mais uma coisa. O que é aquilo? Kelly sorriu brincando. Você vai ter que aprender a cozinhar, porque se vamos nos casar, não vou passar o resto da minha vida comendo comida Burke. A sala explodiu em gargalhadas. Henry riu também, balançando a cabeça. Tudo bem, prometo que vou aprender a cozinhar ou pelo menos tentar não incendiar a cozinha. Bom, disse Kelly, então sim. Agora é um sim, eu vou me casar com você. Henry Scott. A sala explodiu com gritos, aplausos, gritos, assobios. Dorothy correu para o palco e abraçou os dois. Os alunos do estúdio se juntaram formando um grande círculo de abraços e alegria. Henry segurou o rosto de Kelly com as 2 mãos e a beijou. Um longo beijo doce cheio de promessas. Quando eles se separaram, ambos estavam sorrindo tanto que mal conseguiam parar. Eu te amo, disse Henry. Eu também te amo, mesmo se você for terrível na cozinha, respondeu Kelly, rindo. A festa que se seguiu foi espontânea e caótica. A orquestra continuou tocando, as pessoas dançaram e alguém apareceu com champanhe. Ninguém sabia de onde veio. Dorothy puxou Henry de lado. Você tem sorte, jovem. Aquela garota é ouro puro. Eu sei, ele concordou, observando Kelly rir com os alunos. Eu tenho muita sorte. E é melhor você não estragar tudo, Dorothy avisou, apontando o dedo para ele. Porque se você machucá-la de novo, você terá que responder a mim. Henry riu. Sim, senhora. Eu prometo que não vou estragar tudo. Do outro lado da sala, Kelly estava conversando com uma das alunas mais novas, uma garota tímida chamada Emma. Você vai continuar ensinando? Emma perguntou esperançosa. Eu sou. Kelly assegurou a ela. Não importa o que aconteça, sempre estarei aqui.
Mesmo se você se casar com um bilionário. Kelly riu. Mesmo se eu me casar com um bilionário. Porque dançar não é sobre dinheiro, é sobre paixão, e eu nunca vou desistir disso. A noite continuou com mais dança, mais risadas e muitas histórias sendo compartilhadas. Henry até tentou fazer um discurso, mas congelou no meio do caminho e pediu a Kelly para terminá-lo para ele. Eu só quero agradecer a todos vocês, disse Kelly, segurando a mão de Henry, por acreditar em nós, por nos dar uma segunda chance e por me lembrar que não importa quantas vezes caiamos, sempre podemos nos levantar e dançar novamente. A sala aplaudiu, emocionou-se. Quando a festa finalmente começou a diminuir, já passava da meia-noite. Henry e Kelly ficaram para trás no corredor vazio, sentados no chão, encostados na parede. Então agora estamos realmente nos casando, disse Kelly, ainda processando. Parece que sim, respondeu Henry com um sorriso. Você está nervoso? Um pouco. Você está apavorado? Kelly riu. Pelo menos você é honesto. Eles ficaram quietos por um momento, apenas desfrutando da companhia um do outro. Kelly, Henry disse de repente. Há algo que eu não te disse. Ela se virou para ele alerta. O que é? Seu pai, Richard Palmer. Ele entrou em contato comigo na semana passada. Kelly ficou tensa. O que ele queria? Para se desculpar pelo escândalo, a mentira sobre a aposta. Ele disse que estava tentando protegê-lo da maneira errada. E você acreditou nele? Henry encolheu os ombros. Não tenho certeza, mas ele perguntou se poderia estar no casamento. Ele disse que quer uma chance de consertar as coisas. Collie fechou os olhos pensando sobre isso. E o que você disse? Que a decisão é sua, não minha. Ela ficou quieta por um longo momento. Então ela suspirou. Sei se estou pronto para perdoá-lo, mas talvez um dia. Talvez no casamento ele possa estar lá, à distância. Henry acenou com a cabeça. O que você quiser. Eu apoio você. Kelly descansou a cabeça em ombro. Obrigado por me dizer. Sempre ele prometeu. Eles ficaram lá até quase 2 da manhã, conversando sobre o futuro, sobre seus planos, sobre a vida que iriam construir juntos. E quando eles finalmente se levantaram para sair, Kelly olhou ao redor do corredor uma última vez. Foi aqui que tudo começou, ela sussurrou. E é aqui que tudo começa de novo, acrescentou Henry, pegando a mão dela. Eles saíram do Palácio Metropolitano de mãos dadas, prontos para o próximo capítulo de suas vidas. Mas antes que eles pudessem sair completamente, Kelly parou. Henry, sim. Você sabe que terá que planejar um casamento inteiro agora, certo? Decorações, comida, convidados. Henry ficou pálido. Eu não tinha pensado nisso. Kelly riu. Relaxe, eu ajudo, mas só se você prometer não contratar ninguém para investigar os fornecedores. Eu prometo, disse ele rindo também. Os meses que se seguiram foram um turbilhão de caos organizado. Kelly descobriu que planejar um casamento era mais difícil do que coreografar um show inteiro. Havia flores, convites, menu, música e 1 milhão de outras decisões que ela nunca imaginou que teria que tomar. Henry tentou ajudar, mas suas sugestões geralmente tornavam as coisas mais complicadas. Que tal contratar 5 orquestras diferentes? Ele sugeriu uma tarde enquanto eles estavam revisando as opções, que olhou para ele como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Henry, este é um casamento, não um festival de música. Mas seria impressionante. Seria ridículo. Uma orquestra, apenas uma. Ele suspirou derrotado. Tudo bem, você é o chefe. Dorothy se tornou a planejadora oficial de casamentos não oficial. Ela aparecia no apartamento de Kelly quase todos os dias, com novas ideias, amostras de bolo e opiniões muito fortes sobre tudo. Este vestido é lindo, mas você precisa de um com mais brilho, disse ela, mostrando fotos. Dorothy, eu não quero parecer uma bola de discoteca, protestou Kelly. Você não vai. Você vai parecer uma princesa. No final, Kelly escolheu um vestido simples e elegante, com renda delicada em uma cauda curta. Quando Henry a viu no ensaio, ficou sem palavras. Você parece ridículo? Kelly perguntou um pouco insegura. Perfeito, você parece perfeito. O dia do casamento finalmente chegou.
Era uma manhã ensolarada de outono, com céu azul e as árvores do Central Park pintadas em tons de dourado e vermelho. A cerimônia estava marcada para acontecer ao ar livre em um jardim privado que Henry havia alugado. Cadeiras brancas alinhadas, flores por toda parte e um arco decorado onde eles trocariam seus votos. Mas, como esperado, nem tudo correu conforme o planejado. A florista entregou rosas vermelhas em vez de pêssego. O fotógrafo chegou com 1 hora de atraso, e o bolo, que deveria ter 3 lágrimas, apareceu com apenas 2 porque a de cima havia caído ao longo do caminho. Isso é um desastre, murmurou Kelly, olhando para o bolo mutilado. Dorothy encolheu os ombros. Querida, não existe tal coisa como um perfeito casamento. O que importa é o final. Kelly respirou fundo e acenou com a cabeça. Você está certo. Vamos continuar. Os convidados começaram a chegar. Amigos, alunos do estúdio, colegas de trabalho de Henry e até mesmo alguns investidores que voltaram para apoiá-lo. O jardim estava cheio, mas a atmosfera era leve e alegre. Então, enquanto Kelly esperava nos bastidores, se preparando para caminhar pelo corredor, ela viu alguém que não esperava. Richard Palmer. Ele estava parado perto da última fileira de cadeiras, vestindo um terno simples, o rosto tenso. Quando seus olhos se encontraram, ele deu um pequeno aceno. Kelly hesitou. Parte dela queria mandá-lo embora, mas outra parte, a parte que estava aprendendo a perdoar, apenas acenou de volta. A música começou. Key agarrou o buquê com força e começou a caminhar pelo corredor. Todos se viraram para olhar para ela. Mas ela só tinha olhos para Henry. Ele estava de pé no altar, perfeitamente vestido, com os olhos cheios de emoção. E quando ela o alcançou, ele sussurrou: Você é a coisa mais linda que eu já vi. Você não é tão ruim, ela respondeu sorrindo. O oficial começou a cerimônia. Ele falou sobre amor, sobre compromisso, sobre 2 pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis. Então vieram os votos. Henry pegou as mãos de Kelly, respirou fundo e começou. Kelly, quando te conheci, eu era uma tola arrogante que pensava que poderia comprar qualquer coisa. E você provou que eu estava errado. Você me ensinou humildade, generosidade e o que o amor realmente significa. Prometo honrá-lo todos os dias. Eu prometo fazer você rir mesmo quando estiver com raiva de mim. E prometo nunca mais queimar a comida. A multidão riu. Kelly estava chorando e rindo ao mesmo tempo. E prometo dançar com você sempre, não importa quantas vezes eu pise em seus pés. Kelly enxugou o rosto e começou seus votos. Henry, você me deu nos nervos desde o primeiro dia, mas você também me mostrou que é possível mudar, crescer e se tornar alguém melhor. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Você me deu esperança quando pensei que tinha perdido tudo. E você me amou mesmo quando eu não facilitei as coisas. Prometi ficar ao seu lado. Prometi provocá-lo quando você estiver sendo teimoso. E prometo nunca deixar você cozinhar sozinho. Os convidados caíram na gargalhada. Henry estava sorrindo tanto que parecia que seu rosto poderia rachar. O eficiente concluiu a cerimônia. Pelo poder investido em mim, agora os declaro marido e mulher. Você pode beijar a noiva. Henry não esperou para ser perguntado 2 vezes. Ele puxou Kelly para perto e a beijou enquanto todo o jardim explodia em aplausos e gritos. A recepção que se seguiu foi exatamente o que Kelly queria. Nada muito formal, apenas pessoas que se amavam se divertindo. A comida estava deliciosa, a música era perfeita e o bolo de 2 camadas acabou sendo mais do que suficiente. Durante a celebração, Richard Palmer se aproximou de Kelly timidamente. Posso falar com você? Ele perguntou nervosamente. Kelly olhou para Henry, que deu um aceno encorajador. Ela levou o pai para um canto mais tranquilo do jardim. Obrigado por me deixar vir, disse Richard com a voz trêmula. Eu não merecia isso. Não, você não fez, respondeu Kelly sem rodeios. Mas estou aprendendo que o perdão não é sobre quem o merece. Trata-se de seguir em frente. Richard enxugou os olhos. Cometi muitos erros com você e sua mãe, e sei que nunca serei capaz de consertar isso.
Mas se você me der uma chance, eu gostaria de tentar ser um pai de verdade, mesmo que seja tarde. Kelly ficou em silêncio por um momento. Então ela suspirou. Uma chance, apenas uma. Não o desperdice. Richard acenou com a cabeça emocionado. Eu não vou, eu prometo. Eles voltaram para a festa e Kelly sentiu algo se soltar dentro dela. O perdão não apagou o passado, mas abriu espaço para o futuro. Quando chegou a hora da primeira dança, Henry levou Kelly para o centro da pista de dança. A orquestra começou a tocar um dance theater lento e romântico. Pronto para me impressionar? Kelly brincou. Pronto para tentar não cair? Henry respondeu sorrindo. Eles começaram a dançar. E desta vez, não foi uma competição. Não foi um desafio. Eram apenas duas pessoas que se amavam, movendo-se juntas em perfeita harmonia. Henry ainda perdeu alguns passos. Kelly ainda o provocava, mas cada erro era seguido por um sorriso, uma risada, um momento de pura alegria. Quando a música terminou, a multidão os aplaudiu de pé. Henry girou Kelly uma última vez e a abraçou, sussurrando em seu ouvido. Obrigado por me ensinar a dançar. Obrigado por aprender, respondeu ela. A festa continuou noite adentro, e quando finalmente estava terminando, Henry e Kelly sentaram-se em uma mesa vazia, observando os últimos convidados saírem. Então, Sra. Scott, disse Henry, pegando a mão dela. Quais são os planos para o futuro? Kelly sorriu. Bem, eu estava pensando em expandir as escolas de dança. Talvez abra mais alguns em outros estados. Eu amo essa ideia. O que mais? Eu quero continuar ensinando. Não importa o quão grande fiquemos, nunca vou parar de ensinar. Henry acenou com a cabeça. E eu vou apoiá-lo em tudo. O que mais? Kelly olhou para ele, seus olhos brilhando. E eu quero que continuemos dançando. Não importa o que aconteça. Quero que reservemos um tempo toda semana apenas para dançar juntos. Deal, disse Henry de pé e estendendo a mão. Que tal começarmos agora? Kelly pegou sua mão e eles voltaram para a pista de dança vazia. Sem música, sem multidão, apenas os dois sob as luzes suaves do jardim, e eles dançaram. Um dance theater lento, improvisado, cheio de amor e promessas. Nunca mais vamos usar o dance theater como um desafio, murmurou Kelly. Nunca mais, concordou Henry, apenas como uma linguagem de amor. Eles continuaram dançando, girando lentamente sob as estrelas, enquanto o resto do mundo desaparecia ao redor deles. E naquele momento, Kelly sabia que havia encontrado seu lugar. Não em um palco, não em nenhuma cidade específica, mas ali mesmo nos braços de Henry, dançando o dance theater que nunca acabaria. O dance theater do verdadeiro amor. O que você achou da história de Kelly e Henry? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que pontuação você daria? Inscreva-se no canal e toque no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Obrigada por nos assistir e até o próximo vídeo.